Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje a nossa convidada é a Petra Tavares. A Petra, para quem não sabe, que eu acho muito difícil, é psicóloga, é coach, entre muitas outras coisas. Não vamos aqui estar a limitar a Petra. A Petra é muitas coisas e vamos falar sobre isso aqui. E também tem muitos projetos, vamos falar desses projetos. Pessoal, não se acanhem, façam perguntas à Petra aqui nos comentários, que nós redirecionamos as perguntas, peço desculpa, e vocês vão ter respostas com certeza. Antes de começarmos a nossa conversa, pessoal, já sabem, subscrevam o nosso canal, partilhem com a vossa família, com os vossos amigos. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, nós estamos em todo o lado, portanto não há desculpas para perder este conteúdo fantástico. Sem mais demoras, Otávio. Obrigado, Renato. Obrigado, Daniel, Mariana, Tiago. Eles estão ali atrás das câmaras, mas eles é que estão a fazer isto funcionar. Se eles não estivessem ali, já nem podia estar aqui a conversar. Obrigado, Petra. Obrigada eu. Pela tua vinda aqui ao nosso podcast Filhos do Trovão. Como eu sempre digo, é um privilégio. O nosso podcast vive de convidados e os convidados também não abundam assim, tanto em Portugal. E é um privilégio estar aqui à conversa contigo. E eu tenho a certeza, aliás, temos a certeza que tudo aquilo que vai ser aqui conversado, tudo aquilo que vai ser aqui deixado da parte de Deus através de ti, que é isso que eu acredito, vai servir para abençoar muitas pessoas. Esse é o nosso propósito. Não estamos aqui para ter outro tipo de benefícios. O nosso propósito, aquilo que nos propusemos desde o primeiro momento, é chegar às pessoas e abençoar as pessoas. Isto não é uma igreja, também não é um ministério. É um momento em que duas pessoas ou mais se encontram para conversar e conversar sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, a Palavra de Deus e outras coisas mais, não é? E eu gostaria, não em jeito de pergunta, porque às vezes as pessoas, e tal, como é que eu vou para a entrevista? Isto não é bem numa entrevista. A malta pensa que vem para a entrevista, mas não é uma entrevista, é uma conversa. Eu vi, como eu te disse há pouco, eu já vi alguns reels teus, alguns vídeos que tu tens nas tuas publicações e achei bastante interessante algo que tu disseste num deles. O facto de tu, a determinada altura na tua carreira, não é? No teu percurso, digamos, na tua profissão, tu mostrares às pessoas, ou digamos, afirmares que tu és cristã, que assumes que és uma seguidora de Cristo e mostraste que tens fé em Deus e tudo isso, não é? E que tu disseste, esclareceste, achei bastante engraçado de trazer esse esclarecimento, que o facto de tu assumires ser cristã é tu estares a assumir a tua identidade. Não é? Tu podias, não és psicólogo, mas podias ser engenheiro ou pedreiro. Pedreiro não, mulher pedreiro não fica assim muito bem. Mas podia. Mas podias, pronto. Mas essa era a função que tu desempenhavas, não é? A tua essência ou a tua identidade, digamos assim, é filha de Deus, neste caso aqui, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Eu achei bastante interessante a forma. E deixa-me só dizer-te isto também, e já falámos isto aqui com outros convidados. Nós temos visto, pelo menos eu vejo, que tem havido malta a assumir-se com uma convicção tão forte pelo Evangelho, sabes? Eu acho que isso é das coisas mais maravilhosas que nós podemos fazer enquanto estivermos nesta terra. Não nos envergonharmos de Jesus Cristo, porque Ele disse, aqueles que se envergonharem de mim, eu também me envergonharei deles. Mas esse não é o nosso caso, evidentemente. Mas tem-se visto esse mover, não sei se tu tens dado conta disso, nas redes sociais, os mídia têm às vezes encontrado certas situações que eles ficam assim um bocado, mas espera aí. Atrapalhados, não é? Atrapalhados, mas espera aí, eu julgava que esta pessoa era dos nossos, pensava que ele estava aqui do nosso lado e que estava aqui de esquemas e tal, e aquela pessoa... em momentos-chave, em momentos em que têm as câmaras diante deles, eles afirmarem... Hoje ou ontem vi uma atriz fazer uma oração no momento de entrega de um prémio. Eu acho isso tremendo. Essas pessoas, elas têm o privilégio, não é, de estarem nessas
plataformas, nesse nível de exposição, como um jogador de futebol e não sei o quê. E essas pessoas terem a coragem de não abdicarem da sua identidade. Eu acho isso tremendo. E claro, nós, neste caso tu, que também és uma pessoa conhecida, muito conhecida, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso é tremendo. Alguém assumir e que não me envergonhe de ser seguidor de Jesus Cristo. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus com todo o meu coração e tenho a minha profissão, que posso ser. Nem tenho que estar constantemente a falar de Deus, né? Sou polícia e estou sempre, passo uma multa, mas aproveito e falo já de Deus e tal. Não é obrigatório que assim seja, não é? Até porque é bem mais do que isso. O testemunho que nós passamos de Jesus está na pessoa que nós somos, não é? No nosso caráter, na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de lidar com as coisas. E antes de entrar no tema, quero agradecer imenso pela oportunidade. É sempre um gosto de poder falar e falar sobre algo tão importante na minha vida e é mesmo isso, é assumir a pessoa que nós somos, aquilo em que nós acreditamos, porque se os filhos das trevas o fazem tão bem, com tanta convicção, porque não nós, não é? É verdade. E realmente foi sempre um conflito que me foi exposto, esta questão de ser psicóloga e de ser cristã. Eu sou cristã, já nasci num berço cristão, então sempre estive envolvida. Claro que depois a minha decisão já foi tomada como adolescente, com 16 anos, mas sempre estive envolvida no meio cristão e a psicologia veio depois, não é? Isso é simplesmente aquilo que eu escolhi fazer da minha vida, só que quando eu escolhi realmente surgiu muito esse conflito. As pessoas da fé nomeadamente perguntavam, mas como assim? Os psicólogos e muitos às vezes ainda acreditam que os psicólogos não servem para nada, porque não é preciso ir ao psicólogo, não é? Se eu posso ir à igreja, se eu posso falar com o pastor, porque é que eu vou ao psicólogo? Então todos esses conflitos sempre estiveram muito presentes na minha vida. E quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais, comecei a perceber que seria injusto se eu não falasse desta parte minha, porque as pessoas notavam. E as pessoas reparam quando existe alguma coisa diferente. E eu tinha pessoas que me vinham perguntar se eu era cristã, sem eu dizer que eu era. E simplesmente diziam, tu tens alguma coisa diferente, a forma como tu falas. E depois eu gosto muito de falar sobre propósito. E já tive pessoas que me perguntavam, quando tu falas sobre propósito, estás a falar sobre o propósito de Deus? E eu estou, de uma forma indireta, mas estou. E havia muitas coisas que eu falava que já transbordava isso, já passava para o outro lado. E as pessoas começavam-se a aproximar de Deus por causa disso, às vezes por causa de publicações, por causa da forma como eu falava, mandavam uma mensagem no Instagram, ou aí já expunha mais o assunto e já conversava com as pessoas, e chegou o momento que, não, eu tenho que falar sobre isto. E porque ao mesmo tempo que estou a assumir um posicionamento, eu creio que também estou a levar outras pessoas para perto de Jesus, que também eu vejo como uma das missões da minha vida, que é apresentar aquele que eu acredito que é o único Senhor e Salvador às outras pessoas. Então se eu também posso usar um bocadinho da minha fama, entre aspas, que eu não me considero famosa nem um pouco, se eu posso usar das minhas redes sociais também para eu fazer, seria injusto se eu não o fizesse e sei que seria cobrada também por causa disso. E por isso faz-me todo o sentido. Claro que nem todas as pessoas concordam, nem todas as pessoas apoiam, óbvio, mas recebi um feedback incrível depois desse vídeo. Eu já falava entre linhas, havia vezes que eu colocava uma caixinha de perguntas e já me chegaram a perguntar como é que tu alimentas o teu relacionamento com Deus? E eu não tinha problema nenhum em responder esse tipo de perguntas e colocar ali nos meus stories. Só que os stories duram 24 horas. A partir do momento que eu coloco um vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram, aquilo fica. Então lembro-me que quando surgiu essa vontade de assumir isso de uma forma mais pública, eu fiquei, o que é que os meus colegas vão pensar, não é? O que é que a ordem vai pensar? Só que tive ninguém e tive exatamente a reação contrária. Muitos feedbacks, muitas pessoas até da própria área da psicologia a dizer que sempre tiveram vergonha, a dizer, olha, eu também sou cristã, olha, eu também, e eu, uau, o que é que se passa aqui? E é muito interessante este movimento e aquilo que estava a dizer, que cada vez mais pessoas, até mesmo no mundo da fama, da mídia e etc., têm-se assumido, têm-se posicionado. Eu lembrei-me um bocadinho também de Moisés. Moisés, ele entrou no meio dos egípcios, não é? Ganhou a confiança deles e depois mostrou quem ele era. E houve muitos egípcios que se converteram por causa daquilo que Moisés não teve medo de assumir o seu posicionamento quando foi chamado para tal. E talvez até existam pessoas que só foram parar esse meio exatamente para fazerem aquilo que estão a fazer agora. Não sei se respondi à pergunta. Não é de forma alguma uma pergunta, mas eu acho isso bastante relevante vindo de ti e no fundo estamos a falar para outras pessoas, não é? Que se calhar neste momento não são psicólogos,
mas se calhar podem ter essas, não diria limitações, mas esse acanhamento. Sim, ficam não é? retraídos por causa disso. Exatamente, porque eu acho que todos nós, não há exceção, todos nós já passamos por esse momento, não é? Em que alguém nos confronta, ou no trabalho, ou sei lá, há várias situações, e a pessoa às vezes pensa que vai perder, porque vai assumir, ok? Porque normalmente as pessoas associam isso à fraqueza. O cristão acha que fica melhor na fotografia se não assumir que ele é seguidor de Cristo, não é? E isso já aconteceu comigo várias vezes, não é? Mas eu acredito, porque eu vivi isso, e além de ser algo completamente libertador, é algo que faz crescer em nós uma convicção ainda maior. Porque a convicção, não é? Ou eu diria a ousadia, aquilo que a Bíblia fala de ousadia, intrepidez, vem, pelo menos no meu caso, vem quando eu me torno ousado. À medida que eu me torno ousado, eu fico, não diria confiante, mas fico cada vez mais ousado. Eu não sei explicar isto. Mas quando eu me retraio, quando eu fico encostado às cordas, como se costuma dizer, eu fico cada vez mais temeroso, fico cada vez mais na sombra. O chamado, muitos dizem que é o cristão 007. Ok. Né? Só aparece em determinados momentos, mas continua a ser o agente secreto. Mas estamos a falar nisto e eu acredito que isto também é muito importante, e não estamos a dizer isto para que as pessoas se sintam, digamos, culpadas ou julgadas pelo facto, mas que elas possam dar um passo de ousadia e não de temor. Como o apóstolo Paulo também disse a Timóteo, seu jovem pastor, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de intrepidez, não é? E tu vê, e estamos a falar nisto de uma maneira completamente descontraída, e tem-se visto, já estou a repetir, mas é verdade, tem-se visto surgir de algumas pessoas que não era previsível, coisas que às vezes nem nos púlpitos tu ouves. Pá, eu não vou entrar aqui neste âmbito, mas isto é real. Eu vejo assim, é como se Deus dissesse assim, digo eu, já que vocês não estão a anunciar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não é o Evangelho da cosmética, não é o Evangelho do entertainment, não é o Evangelho da música, não. O Evangelho que está lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo pregava. Já que vocês não querem entrar, têm medo desse confronto, então eu vou levantar aqui. Não é levantar, porque o Senhor também disse que Nabucodonosor, o meu servo, vão lá às Escrituras e leiam no livro de Daniel e noutras profecias. Ou seja, Deus, naquele tempo, usou Nabucodonosor para ser um instrumento de julgamento sobre Israel. Pronto, vocês sabem a história. E quando as pessoas se calam, já o Senhor Jesus disse, se eles se calarem, até as pedras da calçada vão falar. Pessoal, não há maneira de parar o Evangelho, não há maneira de calar a voz de Deus na terra. Não há hipótese. Mesmo que nós nos calemos, as pedras vão falar. E é isso que a gente tem visto. Eu vi no outro dia, Joe Rogan, vocês conhecem Joe Rogan? É só o podcast mais visto no mundo. No mundo. Estou a falar bem ou não? É o homem que tem um podcast que é mais visto do que, se calhar, a SIC, a TVI e todos esses canais juntos. Ok? O que é que ele faz? Ele vai buscar pessoas, Mel Gibson, vai buscar outros pastores, pessoas, e ele mete aquela malta a falar de Jesus Cristo e da ressurreição e do perdão dos pecados e do amor de Deus. E eu fico assim, uau! Quer dizer, nos púlpitos de alguns lugares não se fala disto. E vem o Joe Rogan, ou vem o Jim Caviezel, ou vem outra pessoa neste programa com exposição mundial, maioritariamente de não crentes, e tu estás ali a ouvir falar sobre a ressurreição de Cristo. Pá, isto é tremendo. Isto é tremendo. E era aí que eu estava a querer chegar, não é? Desculpa interromper. Eu acho que é importante dizer também que, ou seja, é facto que o Joe Rogan faz isso, mas também faz o seu contrário. Ou seja, exatamente. Também leva pessoas do outro lado da barricada. Eu não estou a dizer que ele está do lado de cada barricada. Eu não estou a dizer isso. Eu não sei isso.
Sim, Eu mais também um não curioso, sei. ele é mais um curioso, quer Isso. ouvir tudo de toda a gente. é mais por aí. Exatamente. Mas o que eu estou a dizer é que naquele contexto, que não é um contexto cristão, ok? Não é assumidamente cristão, tu vês uma pessoa como o Mel Gibson, por exemplo, ou outros que nem sequer, digamos assim, assumem Sim, a fé. a fé deles, eles vêm falar sobre a ressurreição de Cristo. Pessoas que vêm dizer, pessoas que tu julgavas nunca poderem dizer isto, eles dizem, não, a ressurreição de Cristo é inegável. É inegável. E depois perguntam-lhe assim, mas como é que tu podes dizer que é inegável? Man, alguém se deixava prender, alguém se deixava ir para uma arena para ser devorado com base numa mentira? Alguém? Eu acho que, desculpa, eu acho que É um dos argumentos. Né? eu acho que o que tu estás a dizer eu vejo um bocado pelo um ponto de vista contrário, ou seja, ele só traz essas pessoas porque de facto há cada vez mais procura Desse conteúdo. Yeah. exatamente. E as pessoas que procuram no YouTube, no Instagram, não conseguem encontrar esse conteúdo em certas igrejas ou em certos sítios que supostamente deveriam ouvir. Yeah. Ou se calhar ouvem e não percebem, e se calhar ali conseguem andar para trás, para a frente, e vejo este vídeo, vejo aquele, e acabam por ser esclarecidas. E quem é o E também vê o Filho do Trovão. Não. A questão aqui também, acho que é importante, nós percebemos qual é o público dele. O público dele não é um público maioritariamente cristão. É aí que eu quero chegar. Não é? Ele consegue levar a palavra a essas Exatamente. pessoas. Ele consegue, ou melhor, Deus através não é dele. Ele é só um instrumento. Nabucodonosor, meu servo. Nabucodonosor foi usado para levar o povo para o cativeiro da Babilónia. Mas Deus diz que Nabucodonosor, meu servo. Ou seja, é um instrumento. Não é? Eu não estou a dizer que Joe Rogan não se possa converter ou outra pessoa qualquer. Isso é possível. O que eu estou a dizer é que nós estamos a ver coisas, estamos a falar dos mídias e dos seguidores, né? Tens muitos seguidores e outras pessoas têm Ronaldo e toda essa malta, e que o Evangelho de alguma forma está a aparecer nesse contexto. Ainda há pouco tempo vimos os Oscars, pessoas que vão receber o prémio E agradecem a Deus. e dão glória a Deus. No desporto, aquele evento nos Estados Unidos, eu não sei o que é aquilo. Super Bowl? Yeah. Pessoas do nada começam a glorificar Jesus no meio daquela multidão toda. Então tu estás a ver que as coisas estão realmente a acontecer, não é? Então. E eu acho que isso é tremendo. E nós não nos devemos de forma alguma envergonhar de assumirmos a nossa identidade, não é? As nossas raízes também, não é? Eu nunca me envergonhei de dizer que tenho raízes alentejanas. Qual é o problema? A malta faz anedotas. Como é que eu me vou envergonhar disso? Ou se eu tivesse raízes africanas, ou sei lá, não interessa. Eu não me devo envergonhar disso. Pronto, ok. Eu acho que não nos devemos envergonhar, muito menos disso que tu falaste, da nossa identidade em Cristo. Só que parece que é algo que causa mais vergonha, né? Nós temos mais facilidade em dizer eu sou isto, eu sou aquilo outro. Agora, quando chega às vezes essa parte, é o tal medo da rejeição, medo da crítica, não é? Porque Jesus foi tão perseguido e nós temos medo também de ser perseguidos como ele foi perseguido. Mas é suposto sermos perseguidos como ele foi perseguido, né? Só assim é que estamos a viver realmente para ele e por ele. Mas sim, é muito mais fácil às vezes assumir outras coisas do que assumir eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Mas acho que o mover de Deus tem sido tão grande que é algo que já é impossível de se esconder. É verdade. E tem sido muito interessante assistir esse movimento todo. Sabes, eu vejo isto como uma... sabes, nós estamos há muito tempo à espera de um avivamento, não é? O chamado avivamento dos últimos dias, que antecede o arrebatamento da igreja. Mas nós temos que... Isto é o que eu acho. Nós temos que perceber uma coisa. Deus nunca disse como é que vai fazer o avivamento. Nem através de quem. Ele nunca disse, Jesus nunca disse aos discípulos como é que o Espírito Santo iria descer sobre aquelas pessoas no cenáculo. Ele nunca disse. Ele só disse uma coisa: esperem, não saiam de Jerusalém. Só disse isto. Eles ficaram lá à espera. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo diz, e de repente, o que está lá escrito no livro de Atos, e de repente, como um vento impetuoso, entrou dentro daquela casa e eles foram cheios do Espírito.
Então, nós não sabemos. Às vezes a malta, o avivamento é através deste, é através da igreja tal. Mas quem é que disse que vai ser assim? Não é? Talvez venha de alguém que nem se está à espera, não é? Exatamente. Às vezes nós queremos colocar Deus dentro do nosso contexto, da nossa forma, não é? Caixinhas. Na nossa caixinha, e que vai ser assim. Não, e depois é outra coisa, vamos olhar para o passado, vamos ler os livros dos grandes avivamentos, que eu tenho vários, e amo ler a história da igreja e o avivamento, vários eventos, mas não quer dizer que Deus vai fazer da mesma maneira. Porque, aliás, uma das características de Jesus era que ele nunca fazia milagres iguais, meu. Muito imprevisível. Muito imprevisível. Curou vários cegos, mas não eram sempre curados da mesma forma. Um era com lama, que espia no lodo. E nós, com esta nossa limitação tão humana, que é normal, não é? Achamos que há um... Claro que Deus tem alguns indícios, não é? Mas não quer dizer que Ele vá fazer da forma que as pessoas esperam. E é isso que tu dizes, às vezes é através... A malta às vezes... os mídia está impregnado do maligno. Calma. Porque Deus também está a usar os mídia para que o Evangelho chegue mais rápido do que através de missionários. É muito isso. É ou não é? É. E agora tocou num ponto que eu também sofri um bocadinho quando comecei a ir para as redes sociais, porque às vezes é mal visto, pelo menos no meu meio, e às vezes em certas denominações é mal visto ir para as redes sociais e o falar e o expor, só que nós não entendemos que é lá que a maioria das pessoas está. E que nós estando lá não chegamos nem perto da proporção das pessoas que não passam a verdade, que não vivem a verdade, e quanto mais formos nós a trazer a verdade para as redes sociais, mais pessoas são alcançadas mais rapidamente, né? Conseguimos chegar a sítios em que com os nossos pés não iríamos conseguir. Porque Jesus andava a pé, ok, mas Jesus não tinha redes sociais, não havia carros naquela altura, tinha que andar a pé, tinha que ir de cidade em cidade. Exatamente. Nós não precisamos de fazer isso. Às vezes com um post, com um podcast, com uma publicação, nós conseguimos alcançar milhares e milhares de vidas. Então por que não o fazer? E se todos nós fôssemos essa semente da verdade ali para o meio que nós conseguimos alcançar, Jesus ia se espalhar ainda mais rapidamente do que aquilo que tem acontecido. Eu às vezes costumo dizer a alguns amigos, já disse, que é assim, não admiro a prática, mas eu admiro, por exemplo, há algumas pessoas, não vou identificar, porque não interessa, pessoas que têm práticas que eu não concordo, e que à luz da Bíblia são reprováveis, mas eu admiro a convicção deles. Não está em causa o comportamento. O comportamento é completamente contra a palavra de Deus, e não só. Em questão da sociedade é reprovável, são coisas horríveis. Eu não concordo, não estou a julgar a pessoa, mas o comportamento, a prática em si, não é? A pessoa pode ser perdoada, a pessoa pode ser restaurada, a vida dela pode ser completamente transformada. É para isso que o Evangelho existe. Mas eu admiro a convicção daquela pessoa. E às vezes, nós cristãos, eu falo por mim, porque eu também já fui assim, já me encolhi na determinação de me afirmar. E eu às vezes vejo determinadas pessoas que têm mais convicção naquilo que eles fazem, que é reprovável, do que às vezes o cristão, que devia ter, eu não digo orgulho, que é uma palavra um bocado forte, mas devia ter consciência da sua identidade. Sim, e posicionar-se nesse sentido, não é? Levantar a bandeira. Levantar a sua... Não quer dizer que ande sempre aí com cartaz, eu sou crente, sim, no Facebook. Sim. Não, ninguém está a dizer para fazer isso. Mas há determinados... Eu vou-te dar um exemplo. Há pessoas que podem achar isto estranho o que eu vou dizer. Há situações em que... E aliás a Bíblia fala nisso. A Bíblia diz, eu não sei agora dizer o versículo, mas que o apóstolo Paulo foi proibido de pregar. O Espírito Santo impediu a Paulo que ele pregasse. Eu não sei porquê. E há situações em que não é sábio, é como um amigo meu costuma dizer, um terreno arado, não é? Que já passou lá o arado, é muito mais fácil da semente, aquele terreno já está preparado para receber a semente, não é? E há momentos em que nós queremos fazer descer pela garganta das pessoas o Evangelho,
mas a pessoa não está a receber. A pessoa está a ouvir, mas não está a entender e não está a receber a mensagem. Então não é obrigatório para nós andarmos constantemente, assim que vês qualquer coisa, tal evangelho, não, tal evangelho. Eu não sou dessa opinião. A Bíblia é muito clara e diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não é? A palavra também diz, pregar a todo o tempo, a tempo e fora de tempo, ok. Mas temos que ter sabedoria, às vezes, em determinadas situações. Porque, por exemplo, a questão profissional é uma questão também sensível, não é? Se o patrão, por exemplo, disser, eu não quero que tu andes aqui, já tivemos aqui um ex-militar, eles têm regras muito próprias. Eu quero que andes aqui a fazer, eles é prosélito, não é? Mais ou menos assim. Não quero que andes aqui a pregar, estás na tua função, ok? E ele tem que entender que ele está dentro daquelas regras da instituição e não se pode estar ali a esticar, não é? As pessoas têm que entender isto. Agora, há determinadas alturas, que é aquilo que tu disseste, há determinadas alturas que nós temos que... É inegociável, não sei. Cobra mais alto, porque é como se algo cobrasse também de nós, que nós falássemos, que nós partilhássemos. E eu sei exatamente o que é isso. Pronto, lá está, trabalho como psicóloga. Também faz parte da minha identidade de uma forma diferente. E isso foi uma coisa que me perguntaram e que até hoje, às vezes, psicólogas recém-convertidas me perguntam: mas como é que tu fazes para não falar de Jesus nas consultas, para não pregar, para não dizer... É simples, eu estou ali para respeitar a pessoa, estou ali para respeitar a forma como aquela pessoa vê o mundo. Exato. Se eu entendo em algum momento que aquela pessoa acredita em Deus, e às vezes não é Jesus, mas acredita pelo menos em Deus, aí eu vejo uma abertura, porque ela me dá abertura para isso, mas não posso ser eu a impor, não posso ser eu a falar, não posso ser eu a questionar. Mas outra coisa também que acontece é que as pessoas, querendo ou não, quando se aproximam de alguém, já têm ideia daquilo que aquela pessoa acredita. E quanto mais eu me exponho nesse sentido, mais também as pessoas vêm ter comigo para me perguntar relativamente a isso. Olha, sou cristã e estou com este desafio. Olha, como é que concilio isto e aquilo? Estou a passar por isto e ao mesmo tempo também preciso aqui de colocar em prática a minha fé. Então, quanto mais eu me exponho nesse sentido, também as pessoas acabam por ser atraídas por isso também. Uma coisa que eu tenho muito presente para mim é nós temos o perfume de Jesus onde nós estivermos. E às vezes não é preciso falar. Eu lembro que uma vez deu o exemplo eu tenho o meu Instagram profissional, tenho o meu Instagram pessoal que acaba por falar de uma maneira mais aberta sobre as minhas crenças, sobre o Evangelho, sobre Jesus. E houve uma vez que eu dei esse exemplo, que quantas vezes nós não passamos por alguém e aquela pessoa está a cheirar tão bem que nós paramos para perguntar: olha lá, que perfume é que tu estás a usar? Eu também quero usar esse perfume. E se nós somos o perfume de Jesus, há sítios que nós não temos que falar. É verdade. Porque o perfume fala. É verdade. E as pessoas vêm e perguntam: olha lá, como é que tu consegues gerir as coisas dessa forma? Como é que tu não guardas mágoa dessa pessoa? Como é que tu não deste o troco, não respondeste na mesma moeda? Como é que tu aceitas isto? Tu não dizes palavrões? Tu ages assim, tu ages assado? Como? E eu digo qual é que é o meu perfume. Ora bem. Porque o perfume, ele exala, mesmo que a pessoa não fale, espalha. E se nós tivermos essa visão, pode haver sítios onde não é sábio nós falarmos, mas se nós formos fiéis ao perfume que nós temos dentro de nós e transmitimos isso através do nosso caráter, através das nossas escolhas, das nossas atitudes, existe diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Existe diferença porque Jesus transborda. Então, às vezes não é preciso estar a falar a toda a hora, porque senão depois também há um 8 ou 80, não é? E eu também já vi assim pessoas recém-convertidas, não é? Estão naquele primeiro amor, naquele fogo e quero falar a toda a hora. Tudo bem, mas se calhar há momentos em que não é sábio, porque isso até afasta e não aproxima as pessoas. Então, mais do que falar sobre Jesus é ser, transbordar, não é? Ser esse perfume. E fala, existe diferença, e existe mesmo. Sem dúvida. Foi como alguém disse, agora não sei quem foi um pregador muito conhecido, que ele dizia: seja a Bíblia que os outros vão ler. Exatamente. E talvez nós vamos ser a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Porque até vamos falar sobre o país em que é proibido falar sobre Jesus. Eu tenho uma conhecida que ela tirou assistente de bordo e foi trabalhar para, não me lembro se foi Arábia Saudita, mas aqueles países em que maioritariamente são muçulmanos e não se pode evangelizar, não se pode falar sobre Jesus na rua.
não é? Que as igrejas têm que ser escondidas debaixo de cave, não é? Exato. Não é? Como? Como é que se prega? Sendo. Exatamente. Não é? E as pessoas ficam curiosas e perguntam e questionam. São atraídas, exatamente. O tal perfume que tu falas. Exatamente. Espalhar o perfume. Espalhar o perfume é um termo muito, muito bonito. Deixaste aqui. É um perfume também. Não, mas isso é inteiramente verdade. E depois também há a outra questão, que é o cuidado, que às vezes eu vivi isso no passado, não comigo, mas via algumas situações que a malta metia aquele autocolante na traseira do carro, o peixe I love Jesus e tal. E depois, entretanto, alguém que se atravessa à frente do carro e ele baixa o vidro, na altura era assim, né? Agora é só com o botão, baixava o vidro e dizia umas coisas que não devia dizer. E a pessoa dizia, mas ele tem ali atrás no carro a dizer I love Jesus. E teve esta reação. Claro, nós não somos perfeitos, não é? Sim. Mas temos que pensar sempre que as pessoas estão a olhar para nós. E depois há outra coisa muito, muito, muito verdadeira, que é quando nós assumimos que somos seguidores, eu gosto deste termo, mais do que cristão. Quando nós assumimos que somos seguidores de Cristo, nós não somos perfeitos, mas os holofotes de algumas pessoas viram-se para nós. Não é? Às vezes encurralam algumas pessoas de uma forma que a pessoa quase nem pode errar. Mas é isso que tu dizes. Quando as pessoas veem, por exemplo, eu estou no trabalho, os meus colegas de vez em quando, não sempre, mas soltam aquela asneira e vamos almoçar, ou aquelas piadas, sabes? Aquelas coisas de trabalho entre colegas, e eles percebem que eu não estou naquele contexto, estás a ver? E aquilo causa estranheza. Mas tu não gostas, estás a ver logo o termo. E então é isso que as pessoas, aliado depois a um bom testemunho, não é? Não somos perfeitos, todos falhamos, e as pessoas também entendem isso. Agora, quando nós assumimos, já não digo ser pastor, ou entendes, aí a coisa já é muito, muito maior, não é? Como diz lá em Tiago, não queiram ser mestres. Tiago está a dizer isso, a exortar a igreja, não é os incrédulos. Não desejem ser mestres, porque o julgamento será os açoitos, ou digamos, a cobrança é muito maior. Mas nós também temos que ter essa cobrança, porque quando eu assumo que sou cristão e, por exemplo, estou numa bomba de gasolina e estou a discutir com alguém e passa um irmão que vê o podcast, diz, olha, ele está lá no podcast a dizer umas coisas sobre Jesus e está ali a querer bater no homem da bomba. Eu nunca mais vejo aquilo. É verdade, não há hipótese. É incoerente. Claro, a pessoa teve ali um momento triste, não é? Um momento mau da sua vida. Mas lá está, as pessoas, os holofotes estão em cima da pessoa, não é? Por exemplo, uma pessoa que assume e, por exemplo, publica coisas contraditórias ao Evangelho, a pessoa pensa, espera aí, então, mas ele está a publicar uma coisa há uma hora atrás, agora já está aqui a publicar outra coisa, que está no samba, ou está no funk, ou lá o que é isso, percebes? As pessoas ficam baralhadas, mas espera aí, então, mas ele é pastor e agora está ali a ver isto e a ver aquilo, não é? Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado, responsabilidade, e também saber que ser seguidor de Cristo não é um título bonito, mas é realmente uma escolha de vida. E essa questão agora, até me lembrei também às vezes de algumas críticas que têm surgido, porque ao mesmo tempo que com as redes sociais tem-se visto muitas pessoas a assumir a fé, também existem outras pessoas que revelam muita incoerência, e eu vejo também muitas críticas nesse sentido. Como é que tu dizes que és cristão, mas depois estás no carnaval, ou estás a pular carnaval, não é, como o brasileiro diz, e é importante também perceber que esta escolha não é um estilo de vida bonito, não é? Porque ao mesmo tempo que vemos muitas pessoas a assumir e a falar sobre a verdadeira palavra e sobre a verdade, também vemos outras pessoas que utilizam do título simplesmente porque, querendo ou não, está a ficar um bocadinho na moda, não é? Ser cristão, o mundo gospel está muito na moda hoje em dia. É importante perceber que não é um título que eu coloco na testa e agora sou. É uma escolha de vida que exige renúncia, que ser seguidor de Cristo é o quê? Se Cristo manda para a direita, eu vou para a direita. Se Ele manda para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se calhar vai
haver momentos que ele vai dar para a direita, eu vou para a esquerda, mas depois, passados uns dias, lá eu volto para o meu caminho. Porquê? Porque sou seguidora. Então é o meu mapa, é o meu Google Maps. Estreito. Exatamente. É o caminho estreito, Caminho exatamente. E que nem todas as pessoas passam, e às vezes no início é muito fácil, mas depois quanto mais a pessoa caminha, eu tenho imagem que o caminho é assim, não é? Porque não uma parte, vai estreitando. Exige renúncia. Também é importante haver coerência nessa parte. Eu sou e eu faço. Não é? Nesse aspecto tem que ser assim. Se eu digo que eu sou, então eu também tenho que mostrar com as minhas atitudes. Que é isso que vai transparecer, é isso que vai transbordar. E nós temos visto também, infelizmente, já que estamos a falar disto, né? Mas é também uma realidade. Nós temos visto esse despertar em muitos setores, né? Pessoas a falarem de Jesus com muita convicção, a anunciarem o Evangelho de uma outra forma, mas anunciam. E também temos visto alguns escândalos, né? Vários, não digo alguns, são vários, porque também esta questão dos mídia e é tudo tão rápido, não é? E todas as pessoas hoje têm um telefone na mão, veem qualquer coisa, filmam logo, veem pessoas a saírem de motéis, veem coisas que supostamente não deviam estar a acontecer. E ainda há dias estava a falar isso com a minha esposa, que a gente às vezes costuma falar um bocadinho, e ela estava a dizer isso e eu creio que é verdade. Deus está a trazer à tona, eu vejo isso, eu creio nisso. Deus está a purgar, Deus está a dar um tempo para que as pessoas se arrependam de algumas práticas que estão escondidas, que não se sabem, estão debaixo do tapete, e Deus está a expor, está a vir à tona. E esses escândalos, algumas pessoas, infelizmente, há pouco estávamos a falar nisso, o desconhecimento da Bíblia. Jesus disse, está lá em Lucas capítulo 17, versículo 1, é impossível não virem escândalos. É impossível. Quando um cristão fica pasmado com escândalos, ele não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia, Jesus foi muito claro. Se os dias não fossem abreviados, o amor de muitos vai esfriar. Se os dias não fossem encurtados, ninguém se salvaria. Então nós não podemos ficar, agora aquele pastor, aquele profeta foi apanhado nisto, foi apanhado naquilo. Pessoal, são escândalos. Jesus falou nos escândalos. É triste. Magoa muitas pessoas, arrasta pessoas, famílias, porque elas colocaram todas as suas fichas naquela pessoa. Todas as suas fichas, todos os seus investimentos estão naquela pessoa, estão naquele ministério. E isso é completamente errado. Jesus nunca disse para fazer isso. Não há pessoas perfeitas. Mas os escândalos são inevitáveis, não é? E nós temos que começar a ver o escândalo num outro sentido, não é? No sentido de que Deus está a expor coisas. Porque tu vê, há coisas que agora vem-se a saber que, mesmo dentro da igreja, não é? Não vou citar nomes, nem vou dizer romana, nem vou dizer nenhuma igreja, mas sabemos que há coisas que eles encobrem. A história está repleta disso. Não é? E o mundo vê isso. O mundo não quer uma igreja dessas. O mundo não quer uma igreja que esconde. Porque Tiago também disse, está lá, confessem os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Curados. E não julgados. Ou seja, o facto de... Falámos aqui com um convidado, Rodrigo, sobre pornografia, o vício da pornografia. Quando eu confesso o meu pecado, eu não me estou a diminuir, nem estou a ficar... Claro, não vou confessar a qualquer pessoa, né? Não vou andar aí a dizer, eu gosto de pornografia, não é isso. Mas quando eu confesso o meu pecado à pessoa certa, quando eu chego ao pé de alguém de confiança e digo, tenho este problema, não me consigo livrar disto, a Bíblia diz que eu estou a promover a cura e não a vergonha. Eu estou a expor, não é? Então, quando as pessoas encobrem os pecados de líderes, de pessoas que estão em evidência, não é? Que andam em práticas erradas, eles não estão a praticar a Bíblia. Porque há situações, eu digo isto com ousadia, digo isto não para acusar ninguém, porque não conheço, felizmente não conheço, nunca vi, mas há casos que acontecem dentro das igrejas, muito conhecidos, num país da Europa, que começa por, a capital começa por R, ok? Vocês já perceberam? Mas que eles encobriram aquilo tudo, durante muito tempo.
Mas aquilo não são casos para ser tratados na igreja. São casos para ser tratados na polícia judiciária. A justiça. É justiça. A justiça tem... Se alguém está num local onde supostamente alguém abusa de alguém, é ligar para a polícia. Não é ligar para o pastor. Para o pastor meter no gabinete e abafar aquilo e fica tudo em águas de bacalhau, como se estivesse tudo bem. A pessoa fica ali no púlpito, prega, anda com a Bíblia debaixo do braço. Não, meus amigos. Polícia. Polícia. E essas coisas têm que ser tratadas. Mas há justiça. Sim, há a justiça. Isto é o que eu acredito. Há a justiça de Deus e há a justiça dos homens. Não é? Porque se alguém rouba alguém ou mata alguém, onde é que essa pessoa vai? Não vai ao pastor. Vai à polícia. Exatamente. E depois vai a tribunal e depois vai para lá para dentro. Ok? Epá, e estas coisas estão a acontecer, estes escândalos. Não era suposto estarmos a falar tanto sobre isto. Mas olha, a conversa vai para aqui. Mas Por algum motivo é. Por algum motivo é. Mas é verdade, as pessoas ficam escandalizadas com o próprio escândalo, quando nós não nos devemos chocar por estas coisas estarem a acontecer dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque nós vemos logo no início da igreja o que é que Pedro fez? O que é que Pedro promoveu? Com Ananias e Safira, que é um grande exemplo, não é? Ok? Epá, é um exemplo, é um caso específico, mas ele promoveu o quê? Ele sanou ali o problema. Ele sabia daquela situação, daquele casal que estava ali a fazer um esquema e tal, uma coisa que passava entre as... Desapercebido, não é? Desapercebido, epá, e tal, é só, pá, pronto, fica aqui entre nós. Mas Pedro, olha, a gente sabe o que é que aconteceu. Eles morreram os dois. Justiça imediata. E não venham dizer que foi o demónio que matou, não foi. Foi a escolha. Foi a escolha deles. Foi justiça imediata. Ok? Pá, e então, não quero tornar esta conversa assim tão séria, mas este é um assunto muito delicado, no sentido de nós cristãos, nós temos uma carreira, como o apóstolo Paulo dizia, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é ser conhecidos. Não, o nosso alvo é Cristo, é sermos cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o nosso objetivo, está lá em Romanos 8. Versículo 29 ou 28, se não estou em erro. Nós sermos à imagem de Jesus Cristo. É esse o plano de Deus. E nós corrermos essa caminhada, esse caminho que é estreito, que é cheio de perseguição e cheio de coisas desagradáveis, mas que durante esse caminho vai haver escândalos, vai haver coisas que não gostamos de ver, que não esperaríamos ver em pessoas... pessoas que são da nossa... Nós colocamos essas pessoas... Temos em alta consideração, não é? Temos, não é? E quando não, nós criamos expectativas sobre essas pessoas, porque depois ouve-se muito, mas nós não temos que criar expectativas sobre o homem. Mas quando não, a nossa parte humana cria, não é? E eu acho que o problema, não é, entre aspas, e tudo acontece por um motivo, é que antigamente ouvia-se um escândalo ou outro. Hoje em dia, ao nosso de cada dia, ouve-se um escândalo. Todas as semanas, internet, redes sociais, e de nada. E já viste o que é que aconteceu? E partilhas, e TikTok, então, que ele viraliza de uma maneira incrível. É verdade. E os escândalos são normais, mas há daqueles, não é? Por quem vier esses escândalos. É verdade, essa parte há daqueles por quem andaram, muitas pessoas acabam por se perder nesse meio. Há aqueles que realmente mantêm-se firmes e estão firmados na rocha, mas muitas pessoas perdem-se nessa expectativa criada, não é? Sobre um homem, sobre uma igreja, e que depois duvidam da própria palavra por causa disso. E isso é de partir o coração. Isso é o pior mesmo. Essa é a parte pior. Deixem-me só aqui interromper. Queria-te só fazer uma pergunta, é uma curiosidade. Mas imagina, da mesma maneira que se calhar surpreendeste algumas pessoas por seres cristã, não é? Não tiveste casos de pessoas que, por exemplo, possam ter ficado desiludidas ou assim com a tua imagina, pessoas que tu acompanhas, não é? Como psicóloga, que pensem assim, que tenhas desiludido as pessoas com a tua fé, digamos assim. Se aconteceu, nunca me disseram diretamente. Porque
eu nunca tinha assumido de uma forma tão clara, mas querendo ou não, eu já, entre linhas, já ia expondo, já ia dizendo. Então, querendo ou não, as pessoas já sabiam, só que nunca tinha assumido de uma maneira tão... assumida. Olha, sou, e está aqui, está fixado no Instagram, e está aqui. Mas as pessoas, querendo ou não, já me conheciam, e de algum, se posso dizer, hate, mas nem assumo como hate. Comentários que eu recebi, há alguns comentários no próprio Reels, há muitas pessoas às vezes a acusar por causa da situação de Israel, não é? E que está a acontecer em Israel, porque vocês defendem isto e defendem aquilo. O máximo que eu fazia era um bloco, delete e refresh. nem dava cavaco, nem dava vazão. Block, delete e refresh. Nem ficar a alimentar esse tipo de discurso. Ou ainda uma pessoa comentou assim, ai, que piada, uma psicóloga cristã. E eu só respondi, olha, ainda bem que eu te fiz rir. Boa. Ou seja, das pessoas próximas nunca recebi assim nenhuma crítica. Por parte de colegas também não, porque querendo ou não, se é algo que eu prezo muito, eu ao mesmo tempo que eu sei quem eu sou, eu também prezo muito pela ética da minha profissão e sei que a partir do momento que eu estou dentro do consultório, por assim dizer, as minhas lentes são à base da psicologia, à base da ciência, e procuro sempre separar muito bem as coisas, porque da mesma forma que eu já tive pessoas a perguntar-me como é que eu concilio, eu já tive pessoas da fé dizerem, tu podias falar sobre Jesus nas suas redes sociais. Eu disse, eu não vou fazer isso, porque ali eu estou como psicóloga, que é a minha profissão. Queres ouvir-me falar sobre Jesus? Vai para a minha página pessoal, aí se calhar vais-me ouvir um bocadinho mais, mas ali é a minha página profissional, não, eu sei o que é que eu estou a fazer ali, sei que eu estou a vender os meus serviços, então são objetivos diferentes. Quando eu humanizo a página, quando eu falo mais sobre o meu lado pessoal, está lá escancarado, está fixado como um dos meus principais valores é a fé. E isso eu não tenho vergonha nenhuma de assumir. E acho que por nunca ter escondido, quando as pessoas me perguntavam, ou alguma pergunta que cabia eu falar sobre isso, não escandalizou muito quem já me acompanhava. Acho que foi o que eu falei há bocadinho, aproximou ainda mais pessoas de mim do que propriamente afastou. E quem afastou? Olha, nem senti. Nem senti, porque comecei a ter pessoas cristãs a pedirem-me acompanhamento psicológico depois desse vídeo. Comecei a ter pessoas, acho que esse vídeo já são 500 seguidores para aí, ou seja, e isso era uma coisa que eu tinha medo. Confesso que eu tinha medo, nós temos sempre medo de perder, e eu ganhei mais do que aquilo que eu perdi. Então isso para mim foi uma confirmação do próprio Deus a dizer, já devias ter feito isto há mais tempo, miúda. Já devias ter falado antes, mas pronto, mais voltar do que nunca. E realmente as pessoas viram, e pessoas que também são do meio da saúde também perceberam, olha, também posso falar, também posso dizer. E isso é bom, ou seja, eu senti muito mais um impacto positivo do que o impacto negativo. Sim. Petra, perdão. Já que estás a falar nisso e também voltando um bocadinho atrás na questão dos escândalos que vocês falavam há pouco, vocês não acham, a questão é para os dois, vocês não acham que as igrejas poderiam ter um departamento psicológico, ou seja, também para prever um pouco os escândalos, ou seja, talvez com psicotécnicos ou assim, às pessoas que servem, às pessoas que estão mais tempo na igreja, mas também para acompanhamento, um acompanhamento se calhar com mais confiança, com pessoas mais próximas. O que é que vocês acham de ter um departamento desse na igreja? Sem dúvida, devia haver, claro. E eu até posso falar de uma forma um bocadinho mais aberta. Eu sou psicóloga, minha mãe é farmacêutica, também vem da área da saúde, a minha irmã também é psicóloga, todas nós crescemos e praticamos a mesma fé. E às vezes chegava de haver pessoas da igreja que iam ter com a minha mãe para pedir estou com Deus aqui, estou com isto, estou a passar por aquilo, e a minha mãe via nitidamente que a pessoa estava com uma depressão. Mas é aquele estigma não posso dizer que eu estou com uma depressão, não posso dizer que eu tenho ansiedade, eu não posso dizer que eu sou isto, que eu sou aquilo, porque vão dizer que eu não tenho o Espírito Santo, e vão dizer que eu não sou de Deus, e vão dizer que eu não estou bem com Deus, quando existem questões biológicas, questões químicas, que da mesma forma que eu tenho diabetes, também posso ter aqui uma doença psicológica, psiquiátrica. Exatamente, um desequilíbrio hormonal às vezes, não é que a pessoa não sabe. Menopausa, por exemplo. Exato, mas pela pessoa negar, não é? Se eu nego que eu sinto, eu não vou conseguir ser ajudada. Então, sem dúvida, devia existir, porque às vezes estamos simplesmente a aconselhar a pessoa e a orientar a pessoa à luz da palavra, mas existe algo médico, existe algo mais profundo, existe algo por
trás, às vezes para quebrar um determinado padrão comportamental que a pessoa tem, que às vezes pode ser um trauma, que a pessoa ainda não despertou que pode ter aquele trauma por causa de alguma coisa que viveu na sua infância. Sim, Então, sim. sem dúvida, para mim, devia ter um departamento de psicologia ali à disposição, principalmente para dizer não faz mal tu sentir-te dessa forma. Porque eu já vi pessoas também das igrejas dizer sentir isto é pecado. Não, calma, uma coisa é tu sentir, outra coisa é que tu... Uma prática. Exatamente, é prática. Então... Quem nunca sentiu inveja? Ou Quem medo. nunca sentiu medo, não é? E vamos ver exemplos na Bíblia que sentiram medo, não é? Exatamente. Estavas sempre a cair, não dava. Então, exemplos na Bíblia que sentiram medo, que sentiram angústia, que sentiram tristeza, que sentiram ansiedade. Principalmente Davi, Moisés, Josué, Jesus, não é? Se possível, passa de mim esse pai. Ele estava a sentir o quê? Exatamente. Não era alegria, não é? Exatamente. Estava com medo. Jesus sentiu medo. Então, quem somos nós para não assumir? Olha, não estou com medo, estou com receio, estou ansioso, estou triste. Ajuda-me. Sim, exatamente. Pedir ajuda. Porque quando se junta a parte da mente com a parte do espírito, aí é brutal. Por isso, isto para responder aliar as duas coisas. Exatamente, aliar as duas coisas. Isso, super possível. Super possível. Porque depois vamos partir para outro campo, que é... Eu nasci, cresci na igreja e comecei a ser líder do grupo jovem com 12 anos. Eu já liderava uma tribo no grupo jovem e às vezes irrita-me ver jovens que mas que não fazem nada da vida. Calma, não é só ficar na igreja a orar e evangelizar o dia todo. Então, e o teu testemunho lá fora, não é? Os teus estudos, não trabalhas. Qual é que é o testemunho que estás a dar para a tua família? Qual é que é o testemunho que estás a dar para as pessoas que te rodeiam? Também tens que fazer alguma coisa da vida. E às vezes inseguranças, às vezes falta de autoconfiança, às vezes falta de ousadia. Mas também é bíblico, né? Que os filhos das trevas são mais ousados que os filhos da luz. Mas mexerem-se mais. Então, quando se alia essa parte que às vezes espiritualmente estão super em dia, mas depois falta a outra parte, não é? Que é confiares, que é ires, teres objetivos, crias algo mais para ti, para a tua vida, porque também quanto mais tu fizeres e perseguires objetivos, tu vais estar, vais dar mais testemunho para as pessoas, não é? Vais conseguir alcançar mais vidas, não é só ali evangelizar na porta da igreja o dia todo que é alguma coisa. Então, eu vinda também desse meio, também percebo que às vezes falta a outra parte, que é ok, a tua parte espiritual está super em dia, mas então é outra parte. Não é? Onde nós podemos dar testemunho, porque aqui dentro da igreja as pessoas já conhecem a palavra, nós temos que ir buscar lá fora. Então, também esse desenvolvimento pessoal e essa parte mental de confiar e de ter objetivos e de querer mais da vida, de conseguir gerir as minhas emoções também, tudo isso em conjunto, aí sim nós conseguimos... gerir os conflitos que vão sempre surgir. Gerir conflitos, exatamente. Na igreja há muitos. A igreja é uma escola. Também. É mas isso também é importante, não é? Sim. Uma vez falámos aqui, já não sei quem foi o convidado, estávamos a falar um bocadinho também sobre a questão dos pensamentos. O apóstolo Paulo fala sobre a renovação da nossa mente. E há pouco estávamos a falar que há uma lacuna, na minha opinião, que é o desconhecimento da palavra. Essa é uma lacuna do corpo em geral. É uma lacuna. As pessoas conhecem versículos soltos, histórias, mas não entendes a ideia. Como é que tu entendes? Isto sou eu agora a pensar. Quando tu lês a Bíblia inteira, tu começas a ter digamos, um vislumbre da mente de Deus. Como é que Deus pensa? Não é? Como é que realmente Deus tem um padrão? Ou seja, tu identificas a forma que Ele age. Porquê é que Ele agiu assim? Porquê é que Ele agiu mais à frente assim também? Pronto. E há essa lacuna. Mas depois também há outra lacuna, na minha opinião. Não estou aqui a dizer, eu é que sou bom. Não, nada. É a minha opinião num contexto em que eu tenho vivido no mundo cristão, que é tudo fé, e depois a questão da alma, por exemplo, a questão dos pensamentos, o apóstolo Paulo está a dizer, renovem a vossa mente. Pessoal, vocês vêm com uma mente contrária a Deus. A nossa mente não pensa de acordo com a mente de Deus, com a palavra de Deus. Não. Nós fomos educados, temos um background que não é de Deus, pelo menos no meu caso, não é? Pronto. Então nós temos que renovar. Só que o cristão, de uma forma geral, acha que isso não é necessário. Acha que a fé, claro, sem fé ninguém pode agradar a Deus, é o que a Bíblia diz, mas eu posso ter uma grande fé,
Mas se os meus pensamentos forem contraditórios, ou seja, isto é o que eu acho, eu não sou psicólogo, tu é que és a psicóloga, eu nunca vou fazer nada contrário àquilo que eu penso. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma convicção, essa convicção tem origem, digo eu, em alguns pensamentos que eu vou ter. Pensamentos, e aquilo às tantas torna-se uma convicção e às tantas já se torna uma ação. Eu desenvolvo uma ação. Eu torno naquilo em termos de ação. Não é? E a malta acha que as coisas acontecem, não é? Eu dei aqui o exemplo, por exemplo, do inimigo, não é? Que é Satanás. O inimigo não vive dentro de ninguém, como nós falamos aqui. Jesus vive dentro de nós. Mas nós sabemos que o inimigo atua na nossa mente. E só com esse simples facto, basta ver como o mundo está. Só através da mente. Já disse isto, é a segunda vez, vou só repetir. Satanás não obrigou Eva a comer o fruto, meu. Ele não obrigou. Ele lançou uma frase, ou lançou pensamentos na cabeça daquela mulher. Ela desenvolveu uma ideia. Eu posso ser como Deus. Ele lançou uma dúvida. E ela acreditou. O que ela fez, o que eles fizeram, foi dizer, por outras palavras, que Deus não tinha falado a verdade. Que havia outra cena. Mas quem é que conseguiu congeminar essa ideia? Foi o diabo. Mas o diabo não os obrigou, não encostou nada, uma arma. Come a fruta. Não. Pensamentos, meu. Pensamentos consecutivos. Já não sabe se foi num dia, se foi em 2. Pensamentos. Tu vais ser semelhante a Deus. Deus não está a falar a verdade. Podes comer à vontade. Pensamentos, ideias. Não é? E nós, filhos de Deus, batizados no Espírito Santo, batizados nas águas, continuamos com uma mente lá de trás, a pensar as coisas erradas que Deus diz que nós não podemos pensar. As nossas ações, isto é o que eu acho, as nossas ações vão ser condizentes com o quê? Com aquilo que eu penso. Que nós pensamos. Não achas? E às vezes Estou a falar bem ou não? super bem, Pronto. parece para si agora um psicólogo. Que às vezes são raízes mais profundas, são as tais crenças que nós temos, e nós também trabalhamos isso na parte da psicologia. Até a semana passada estava a falar isso com uma amiga minha que agora tem um pastor na igreja dela que também é psicólogo. Então, ele às terças-feiras ele dá aulas, mas só está a falar da parte da psicologia, para as próprias pessoas que estão dentro da igreja também perceberem como é que funcionam às vezes estes processos, que é todos nós temos um background familiar da nossa adolescência, da nossa infância, que passamos por certas coisas que desenvolveram certos pensamentos em nós, certas crenças, que é como se fossem raízes que estão aqui dentro. E tudo aquilo que nós vemos é os frutos dessas raízes, os nossos comportamentos, o que é que sai automaticamente da nossa boca, qual é que é a nossa reação automática diante das situações. Porque eu até posso depois controlar-me e pedir desculpa e reagir de uma outra forma, mas o que é automático em mim? O que é que flui automaticamente em mim? E às vezes nós não entendemos e não vamos à busca de, mas porquê que eu acho como eu acho? Porquê que eu penso assim? Porquê que o meu comportamento é assim? Às vezes são crenças que estão muito enraizadas em nós e que nos fazem ter estes tais pensamentos automáticos que influenciam o nosso dia-a-dia. E às vezes não são necessariamente coisas más. Às vezes eu tenho uma crença de que eu não sou boa o suficiente. As outras pessoas é que conseguem e eu não consigo. E às vezes isso faz com que eu não seja tão ousada, com que eu não seja uma pessoa assertiva, com que eu não seja uma pessoa posicionada. Até vamos pensar numa pessoa que é cristã, tudo certo, boa, e não se posiciona na sua fé. E às vezes isso pode ser uma insegurança dela no trabalho, por exemplo. Porque às vezes nós pensamos que uma pessoa cristã de Deus tem que ser um sacaladinho e tudo mais, e super santinha, não sei, e super passiva. Mas não, tem que ser posicionada, assertiva, mas isso às vezes vem de uma falta de confiança. E às vezes essa falta de confiança vem de uma situação que ela passou na infância dela, de uma crença que ela desenvolveu de que ela não é boa o suficiente. Então quando nós temos este autoconhecimento sobre nós, calma, de onde é que eu vim? Porquê que eu tenho estas dúvidas sobre mim? Porquê que eu tenho estas reações? Porquê que eu tenho estas atitudes? Porquê que há coisas que mexem tanto comigo que eu já sinto ali a vontade de cortar a orelha de alguém? Porquê, não é? Porquê que eu sou assim? Quando nós temos esta curiosidade para perceber porquê que nós somos de uma determinada forma, conseguimos ir lá atrás, ressignificar certas coisas que nós acreditamos sobre nós, ou pelo menos entender. E isso até acaba por funcionar como um fator protetor para nós. Vou dar aqui um exemplo. Imagina que eu sei que eu venho de uma família de pessoas diabéticas. Isso vai fazer com que eu tenha cuidado com a minha alimentação.
Se eu souber que eu venho de um lar que foi destruturado, ou que eu tive um pai assim ao assado, ou que eu passei por este trauma, por aquele trauma, isso vai fazer com que eu na minha idade adulta esteja mais atenta às minhas reações para não serem como certos familiares foram. Então isso não é algo que me vai fazer fraca, é algo que é uma arma também que eu posso usar. Nós somos o nosso maior inimigo. Então quanto melhor eu me conhecer, menos eu vou ser tão... escrava das minhas próprias emoções, dos meus próprios pensamentos e das minhas próprias crenças que me limitam, né? Eu falo sobre crenças limitantes. Então, este autoconhecimento é muito importante até para eu poder também ser mais usada por Deus, porque eu não vou deixar que o meu eu fique à frente, né? Quando eu me conheço, eu consigo perceber quando é que certas reações já estão a querer vir ao de cima, porque é a nossa natureza, nós somos humanos, não deixamos de ser humanos. Então, quando eu já começo a perceber quando é que aquilo... calma, Petra, volta atrás, o que é que Jesus faria, não é? Nesta situação. E é aí que... E isto é tudo uma conjugação da parte mental, da parte psicológica, da parte emocional e da parte espiritual, porque nós todos funcionamos como um só. Não somos só uma parte, somos várias partes. Não é? Até agora, pensar, somos seres biopsicossociais. A parte social também tem aqui um grande impacto, não é? O ambiente onde nós estamos. Então, quando nós temos conhecimento de tudo isto e não negamos, eu vou ignorar que eu sou uma pessoa, que eu sou bio, não é? Ou seja, eu tenho que perceber de onde é que eu venho, qual é que é o meio de onde eu venho, qual é que é o padrão familiar de onde eu venho, porque isso vai me ajudar a proteger. Não, a parte social, ninguém me influencia, eu sei que... Não, tu tens que reconhecer que nós somos seres influenciáveis, nós permanecemos muito tempo num determinado ambiente, aquilo vai acabar por nos influenciar sem darmos conta. Parte mental. Então, se eu reconhecer que eu sou fruto de tudo isso, isso vai funcionar como um fator protetor, porque eu sei e eu protejo-me. E isso faz com que eu não me deixe levar por isso. Então, é uma arma que eu tenho também a meu favor, eu reconhecer que sou fruto de tudo isso. Não é? Então, aqui a parte da psicologia é brutal, quando se consegue juntar aqui as duas coisas e ter este conhecimento todo a nosso favor. Muito bom ouvir isso aqui no nosso podcast. Dessa maneira tão bem explicado. Eu estava aqui a tentar, à luz da Bíblia, tu estás a falar nessa vertente que é bem real. Claro que não havia psicólogos no tempo de Salomão, né? Por exemplo, um homem muito sábio. A Bíblia diz que era o homem mais sábio que havia na terra e mais rico também. E há um provérbio que diz, ele diz, claro, inspirado por Deus, né? De todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E nós vimos mais à frente, tanto Jesus como... claro, naquela altura, o coração... tudo era o coração, né? O teu coração. Achava-se, e continua-se a achar, né? Que tudo procede não do órgão físico, né? Que bombeia o sangue, mas o coração, ou seja, o centro, o âmago da nossa... Não sei se é a alma, não consigo decifrar isso, não percebo. Mas é, digamos, o centro nevrálgico das nossas crenças e decisões e convicções. Porque Jesus disse que se nós crermos... Aliás, apóstolo Paulo, nós temos que crer, confessar, mas crer com o coração. De todo o nosso coração. Se aquele que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração... E não duvida. Não basta só dizer, monte, sai daí, vai para ali. Não vale a pena. É do coração. É do coração que procedem estas fontes. E depois, agora estou aqui desculpa estar a interromper-te. Estou aqui a analisar aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Que Nicodemos nunca entendeu. Porque aqui depois também entra outra vertente, que é a vertente da fé, não é? Porque nós também não somos, normalmente não pensamos de acordo com o que não vemos. Nós somos, facilmente acreditamos no que vemos. Por isso é que há a idolatria. A malta quer ter bonecos, quer ter estátuas, tocar. Há a necessidade de ter uma coisa física, não é? Mas Deus fez exatamente ao contrário. Deus diz, não, vocês têm que acreditar naquilo que vocês não veem. Por exemplo, esta mesa aqui, supostamente está cheia de átomos. Eu não vejo cá nenhum, meu. Mas ela está cheia de átomos. Estamos aqui porque a gravidade está a funcionar, mas eu também não vejo a gravidade. Eu não vejo nada, não vejo eletricidade, nem as ondas, pronto, tudo isso, né? E Jesus estava a falar com Nicodemos, lá em João 3, e ele está a dizer, Nicodemos, tens que nascer de novo. Ele estava a falar que tu tens que nascer, ou seja, tem que haver um ato sobrenatural de Deus, um nascimento do Espírito. O que é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja,
o teu coração, o centro, a fonte da vida, ele tem que mudar. É o teu coração. Crer, falar e crer com o teu coração. Ou seja, o centro, Jesus está a dizer, não estou no teu âmbito, que aí é outra praia, mas o centro nevrálgico da nossa vida é o nosso coração. Nós vivemos, isto é o que eu creio, nós vivemos aquilo que nós acreditamos. Se eu não acredito, eu não vivo. Por isso é que a gente vê o Bill Gates. O Bill Gates nunca fez um curso bíblico, man. Nunca andou numa escola de teologia. Nem o Steve Jobs. Mas eles acreditam, man. Eles veem mais ele vem mais à frente. Pois vê, porque ele acredita, man. O Steve Jobs, há muitos anos atrás, ele já falava na inteligência artificial, man. Não foi um curso bíblico que revelou. Ele acredita dentro dele que aquilo é possível. Então, tem a ver com isso. Olha, deixa-me só dar este exemplo que eu ouvi ontem. Lembrei-me ontem. Um exemplo muito falado, que era Billy Graham que o dava. Um evangelista muito conhecido. Ele dizia, um casal, uma família americana, foi buscar um porco. Foi buscar o porco e meteu o porco em casa. Lavaram o porco, fazer um porco enorme, lavaram o porco todo, escovaram, tiraram-lhe aquela sujidade toda, meteram lexívia, tudo. Vão buscar o Chanel No. 5, borrifam o porco todo de perfume, vestem o porco, metem pantufas no porco, metem um cachecol, metem o porco em frente à televisão, fazem o porco estar ali quase como um ser humano. Mas o marido, às tantas, descuidou-se e abriu a porta, man. E o que é que estava logo à frente da porta? Uma poça, meu. O que é que o porco fez? Foi para a poça, man. Porque o porco, figuradamente, o porco nunca deixou de ser porco. Estou-me a explicar? Faz sentido, sim. Estão a entender? O porco podia ser outro exemplo. Foi Billy Graham que deu o exemplo, não fui eu. Ou seja, o problema está dentro. As pessoas podem ter os perfumes, o Chanel, podem ter tudo e mais alguma coisa. Mas aquilo que está lá dentro é o que define o que nós somos. É a identidade. A nossa identidade. Ou seja, o porco, ele podia estar, fato e gravata. É porco. Quando ele vê a poça, para onde é que ele vai? Aquilo é a natureza dele, meu. Ele vai para ali porque aquilo é onde ele cresceu ali, ele gosta daquilo, ele vai para ali, vai se banhar e andava ali a chafurdar. E esta é que é a realidade. Muitas vezes essa é a realidade, na minha opinião. É que a mudança às vezes é só exterior. Entendes? E aquilo que Jesus nos pede, eu não estou aqui a pregar, mas aquilo que Jesus nos pede é uma mudança interior. Porque muitas vezes nós nos esforçamos pela tal aparência cristã, a aparência de santidade, mas não é isso que Jesus estava a dizer a Nicodemos. Por isso é que Nicodemos não entendeu. Nicodemos, que era um religioso fervoroso, era uma alta patente dos fariseus. Mas como é que é isso? Tenho que voltar para a barriga da minha mãe. Exatamente. Ele não entendeu. Se calhar mais à frente, ele até entendeu e converteu-se, não sabemos. Mas naquela conversa com Jesus, Jesus foi muito claro. Jesus podia ter ali tido uma conversa, negociar ali um bocadinho a coisa, mas não. Jesus disse que tu tens, aliás, toda a humanidade, e deixou isso para nós hoje, toda a humanidade tem um problema. A humanidade tem que nascer de novo. Ou seja, a nossa mente tem que ser renovada, é certo? O nosso coração tem que ser um coração novo. Tem que ser um coração novo, man. Não pode ser o coração velho. Como Jesus disse, não se mete vinho novo em odres velhos, man. Jesus estava a dizer a eles como é que a coisa agora ia funcionar. Não é como antigamente. Não é como vocês faziam na lei. Vocês agora, isto é tudo ao contrário. E as pessoas, nós, durante muito tempo, nunca entendemos isso. E há muitas pessoas que também não entendem isso hoje. Estás a ver? Que podemos ter uma capa de cristão, podemos ter uma capa de seguidor de Cristo, mas o nosso coração ainda não mudou. E isso é um problema, man. E quando não muda, cedo ou tarde, os comportamentos voltam a ser os mesmos. Ora, o porco volta, lá está o o porco exemplo. volta a ser o porco volta a ser porco. Enquanto ele não se vê com uma identidade nova, vai sempre voltar aos mesmos comportamentos. Yeah. Pá, não estou a ofender ninguém, acho que... É chamar as pessoas de porco, não. Estou a chamar ninguém de porco. Mas estou-me a identificar com esse exemplo, não é? E isto é bem real. É uma questão bem real.
e que toca a todos. Pode tocar a todos, não é? Podemos ter uma capa excelente, não é? Muitos anos de igreja, por exemplo. Esta é outra coisa. Muitos anos de eu tenho não sei quantos anos. Eu tenho não sei quantos anos de ministério e tal. Mas, lá está o que Jesus disse. A muitos vai dizer, eu não vos conheço. Como é que é possível? Man? Jesus dizer que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, espera aí. Senhor, Senhor, ele está a dizer pessoas que o conheceram. E Jesus vai dizer, não te conheço. Eu não te conheço. E diz, expulsaram demónios, expulsei demónios, curei os enfermos em teu nome. Eu não te conheço. Isso a mim causa um grande temor, não é? Exatamente. Temor e tremor, porque é o conhecer, é a intimidade. E é o que nós também vemos, pelo menos eu tenho essa perspectiva que vemos hoje muito em dia, esta parte do mostrar, do fazer, do aparecer. Mas e no secreto, e no íntimo, não é? Tu conheces, porque é diferente, não é? Ter Deus como meu Senhor e ter Deus também como melhor amigo, como companheiro, como de entender. E às vezes as pessoas até perguntam, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, quanto mais intimidade tu tens, mais fácil vai ser tu identificares qual é que é a resposta, para onde é que tu deves ir, quando é que eu sei que é a minha voz, quando é que eu sei que é a voz de Deus, quando é que eu sei que é Jesus que me está a orientar. Porque tu conheces. E como é que se conhece alguém? Tendo intimidade, conversando, falando, lendo a sua palavra de forma inteira, não lendo, não vendo só a palavra mastigada e ali de forma leve, mas não, sendo profundo. E acho que isso às vezes também falta essa consciência de que é no íntimo, é em conhecer, é perceber, é questionar, é perguntar, é fazer perguntas também a Deus, porque quando nós queremos conhecer alguém, nós interessamos-nos por essa pessoa, nós perguntamos, mas como é que tu pensas a respeito disto? E o que é que tu achas disto? E fazer isso com Deus. Para isso exige tempo, exige dedicação. E para uma pessoa também que veio deste meio, muitas vezes é confundido o estar na igreja com o conhecer a Jesus, porque são duas coisas completamente diferentes. Às vezes eu posso estar a passar muito tempo na igreja e parecer muito, mas eu conheço Jesus. Yeah. Eu consigo identificar quando é que é a voz dele, quando é que ele está a falar, quando é que não é. Eu estou constantemente uma ovelha confusa, perdida da vida, porque não sei, o meu Senhor está onde? Não é? Então, é essa intimidade que é preciso desenvolver. E quando essa intimidade é desenvolvida, o coração é novo. A mente é nova, é a mente de Cristo. E a identidade muda. E chega aquele momento em que nem nós nos reconhecemos. Que é como é que eu antigamente era assim, como é que eu agora já não reajo desta forma? As minhas palavras mudaram, a minha forma de reagir diante das situações mudou, porque lá está, sou uma pessoa nova, já não sou porca. Pronto, mudei, tenho uma identidade nova. Deixa de ser porco. Exato, porque permiti-me nascer de novo, permiti-me essa renovação. Mas isso é mudança, mas só é possível quando existe esta intimidade, este relacionamento com Deus. E que relacionamento com Deus e relacionamento com a igreja são duas coisas completamente diferentes. E há aqui, agora lembrei-me que falámos também com o Rodrigo, que é algo também determinante. Lá está o coração outra vez a entrar aqui. O coração, as decisões do coração são nossas, não são de Deus. O coração é enganoso. Tu vê, algo que eu acredito ser real. Enquanto nós, por exemplo, pode ser a pornografia ou uma outra coisa, enquanto eu amar aquilo, enquanto eu gostar daquilo, enquanto aquilo para mim for quase um ídolo, ok? Eu acredito que Deus não vai tirar isso. Ele pode usar pessoas, claro, o Espírito Santo agir no teu coração, falar tudo certo. Mas enquanto a pessoa, pelo menos para mim essa foi a forma que eu encontrei de vencer, começar a vencer a pornografia, que era não amar aquela prática. Porque enquanto eu amar aquilo, mas ele é Deus, ele não vai, tu é que tens que tirar aquilo do teu coração, sabendo assim, é algo que Deus reprova, é algo que me distancia das pessoas e também de Deus. Eu fico incomodado e fico intimidado, fico envergonhado na presença de Deus. Como é que eu posso estar aqui na minha cabeça? Claro que ele aceita-me e está tudo certo, mas eu fico intimidado. O diabo usa aquilo como uma arma de arremesso na minha vida. Tu não és digno.
Como é que tu podes estar a ver aquilo e agora estás aqui a ler a Bíblia ou estás aqui a levantar as mãos para Deus? Como é que é isso? És hipócrita, tu não és crente? Então, a única forma, ou o starting point, né? Starting point, pronto. Foi esse. Eu não amar aquilo. Se eu gosto daquilo, eu não vou deixar de fazer aquilo. E às vezes, muitas vezes é o nosso problema. Não é? E vemos vários exemplos na Bíblia. O caso de Davi, falaste de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo... mas fez tanta coisa errada. Tanta coisa mal. Coração. O coração dele. Ele está... lá está, vemos aquela história, né? Do adultério, que é mais conhecida. Eu não sei se aquilo foi um lapso, foi um momento, ou se foram vários momentos, foram vários dias. A gente não sabe, né? Que ele via aquela mulher e desejou aquela mulher. Mas o coração dele começou ali a projetar coisas. Não é? E esse, lá está, entra aqui o facto da fé, que é o que tu estás a falar e a explicar como ninguém. O facto da fé sozinha pode não ser suficiente. Porque nós temos a nossa natureza humana. Exatamente. Não é? Nós temos a nossa natureza humana que está aqui constantemente a gritar. E nós não vamos deixar de ser seres humanos. Então é importante, quanto mais consciência disso, não é substituir a fé, não é sujeitar-nos à parte humana, é ter consciência e ter conhecimento. A verdade liberta, não é? E nesse aspecto também liberta. Se eu tiver conhecimento da minha parte humana, das minhas fraquezas, porque aquilo que mexe comigo não é aquilo que mexe consigo, não é aquilo que mexe com as outras pessoas. Cada um de nós tem a nossa parte fraca. É verdade. Cada um de nós tem o nosso problemazinho. Exatamente. Então, nós sabemos, o mal sabe. É verdade. E Deus sabe. Então, eles sabem. Eu também preciso de saber. Para eu não me deixar dominar por isso. Não é? Porque senão eu vou acabar por ser dominada por isso. Então, se eu souber qual é que é a minha parte fraca, qual é que é saber que a minha família tem tendência a ter diabetes, eu não vou comer tanto açúcar. Não é? Então, se eu souber qual é que são as minhas fraquezas, onde é que o mal costuma pegar, para eu saber, tenho que estar atenta a isso. Não vou ser escrava disso. Tenho que simplesmente estar atenta. Para não deixar que isso até afete o meu relacionamento com Deus. E isso não deixar que afete a minha... Provavelmente aquilo era a fraqueza de Davi. Não é? E naquele momento, onde ele devia estar na guerra, estava em casa. Juntou-se ali vários... Estava ali... Sozinho, estava ali no palácio, de um lado para o outro. Exatamente. Tédio. Sim, exatamente. Ou seja, não foi só uma coisa isolada, mas provavelmente era a fraqueza dele. Se calhar, não sei se era, mas poderia ser. E uma oportunidade, uma situação. Ok, eu vejo. E naquele momento ele até podia ter sentido, até podia ter imaginado, mas se ele tivesse logo, cortado e não alimentado, talvez o desfecho teria sido diferente. E quantas vezes é que isto não acontece connosco? Tal e qual. Muito bom essa explicação. Vem o pensamento e vem a tendência... Tu alimentas. Exatamente, vem a tendência da nossa natureza humana fala. Se eu não tiver aquela... assim tão mal. Exatamente, se eu não tiver aquela sabedoria, se eu não tiver a alimentar a minha intimidade com Deus, eu posso estar num momento mais fragilizado espiritualmente. Aquilo vai... Ou se eu não tiver consciência, né, que aquilo é a minha fraqueza, aquilo vai-me dominar. Então, se eu me conheço e sei qual é que é o meu ponto fraco, eu já vou começar a perceber. Já sei que esta situação costuma mexer comigo. Já sei que diante disto eu não costumo aguentar. Então, deixa-me aqui respirar, ir à casa de banho, fazer uma oração. Depois eu volto. Porque eu já sei que a minha natureza humana vai falar. É falível. E é falível. Exato. Nós somos falhos e vamos sempre falhar. Por isso é que nós não podemos confiar em nós mesmos. Sem dúvida. Não é? Então, se eu me conheço e se eu percebo os meus pontos fracos, isso ajuda-me na minha relação com Deus e a manter-me íntegra, coerente, sabendo que nunca vou ser perfeita, que pode haver momentos em que acontece, mas eu consigo voltar muito mais à consciência e pedir perdão também, não é? A mim, aos outros, a Deus, muito mais rapidamente porque existe essa consciência. Não é preciso alguém me dizer, tu estavas muito errado e tu fizeste aquilo ao acontecer uma desgraça, para eu entender, porque a minha própria mente vai me constrangir se eu tiver essa intimidade com Deus. É verdade. Eu agora estavas a falar, estava-me a lembrar de outro personagem, Judas, por exemplo, também. Entendes? A gente não sabe os pormenores, não é? Mas eu também acredito que foi um processo, porque ele também dá sinais. A gente vê nas escrituras que ele ficou indignado, ou seja, ele dava importância ao dinheiro. O dinheiro para ele era algo muito importante.
quando aquela mulher parte aquele frasco, não é, E ele questiona, como assim? Como é que... Isto aos pobres, estás aqui a estragar isto vale uma fortuna. E era. A mulher derramou ali, simbolizando. Sim, não Mais sei à quantos frente. anos de salário, não é? Mas ele ficou transtornado, não é? E acho que a gente já falou aqui com um convidado um bocadinho sobre isso, mas era o ponto, é o que tu estás a dizer, era o ponto fraco dele, não é? Certamente tinha outros, não é? Mas o diabo, é o que tu dizes, ele também sabe, ele também conhece, não é? Ele conhece-nos melhor do que nós nos conhecemos a Já nós viu mesmos. certas coisas onde nós Sim. tropeçámos ali, né? Às vezes costumo pensar assim, no que toca, por exemplo, à oração. Isto é outro aspecto. É outra vertente, mas que também é muito importante, né? E que faz parte. Ou seja, eu costumo dizer, nós não nos podemos dar ao luxo de não orar, nem de não ler a Bíblia. Isso não está fora do nosso... mas eu não quero. Não, tu não queres, tu não podes. Tu não podes. Quando tu nasces de novo e quando tu assumes a tua identidade, tu tens, a única conexão que tu tens espiritual com Deus é a oração, não há outra. Tens a Bíblia que te mostra quem é Deus, o pensamento, tudo certo. Mas a oração é a única conexão com o sobrenatural de Deus. É única, não há outra, não é telefone, não é telemóvel. E nós não temos essa opção. Mas quando... isto é para todos, é literal. Nós podemos, já disse isto aqui algumas vezes, nós podemos estar aqui, se for preciso, 1 hora ou 2, a virar o telemóvel do avesso, até os dedos ficarem gastos e a ver isto e ver aquilo. Mas assim que a gente, ou assim que nós, português mais correto, assim que nós nos colocamos na situação de orar, ou de ler a Bíblia, por exemplo. Ler a Bíblia, por exemplo, é um fenómeno. A gente pode estar em qualquer lado, sono, não há sono. Sei lá ler a Bíblia a sério. O sono aparece E o automaticamente. sono aparece com uma rapidez. É literal. Os olhos começam... Mas se estiveres a ver uma série, não há sono para ninguém. Vais buscar os gelados, está tudo bem. Mas vais ler a Bíblia, começa logo a quebrar. E a oração é o mesmo problema. Porquê? Porque o diabo, ele quer impedir a oração. Nós temos... às vezes saltamos esta parte, achamos que a vida é demasiado simples, a vida cristã, que não é demasiado simples, não é? É estreito o caminho. A vida de oração, a vida da leitura da Bíblia, é aquilo que mais incomoda ao diabo. Porque o diabo sabe, nós estamos aqui a falar, o diabo sabe, há séculos, que se ele mantiver o homem longe da palavra, longe dessa conexão divina, não é? Porque não há outra forma, não há outro canal, não há rádios, não há nada disso. Se ele mantiver o homem longe desse circuito, digamos assim, ele já conseguiu alcançar o objetivo. E depois há outra coisa. Quando essas situações vêm, normalmente surge sempre qualquer coisa para nos impedir. A todos. Olha, hoje levantas-te de manhã, hoje, olha, vou mais cedo para casa. Isto acontecia muito comigo, eu estava a trabalhar fora. E eu dizia, hoje vou mais cedo, olha, vou fechar aqui o computador e vou para casa e pensava eu e decidi e vou orar. E quando ia para casa, acontecia sempre qualquer coisa. Ligavam-me, tens que vir aqui, não sei o quê. Há sempre qualquer coisa. Porquê? Lá estás tu. Não, pessoal. Isto é real. Nós temos que ter esta consciência. Estamos a falar da mente, estamos a falar da psicologia, mas o sobrenatural, o mundo espiritual é mais real que este. O mundo espiritual é mais real que isto está aqui. E quando nós vamos nessa direção, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou parar o meu dia, vou desligar tudo, vou ficar a sós com Deus. Aparece logo coisas. É isto, é aquilo, é a mulher, é os filhos, é o cão, é o patrão, é o carro que avariou, há sempre qualquer coisa. E isto é o que eu tenho para mim. O diabo viu. Tu cedes e ele já sabe o teu ponto fraco. E ele, é um erro. E ele recolhe informações. A sério. Ele viu. Ele mete aqui uma banana. Entre aspas. Tu escorregas na banana. Abdicas de orar. Abdicas de um voto. A Bíblia é muito clara. Faz um voto ao Senhor, cumpre-o. Abdicas do teu voto. Abdicas de ler a Bíblia. Hoje, olha, fica para amanhã. Amanhã, em vez de ler 2 capítulos, lê logo 4. Mentira.
Tu disseste que ias ler. Lê! Estás com sono? Lê! Estás cansado? Lê! Lê! Não estou zangado, mas lê! Porque o diabo está a ver que tu cedeste, meu. Tu recuaste. E ele agora já sabe como é que ele há de fazer para te impedir, a ti e a mim. Isto é para todos. Por isso é que para nós nós. também temos que falar com o diabo. Yeah. Pá, eu vou agora ser sincero mais uma vez. Havia aí umas noites, noites terríveis, pá. Acordava durante a noite e sonhos doidos e não sei o quê. Pá, eu agora... O Senhor falou ao meu coração. Tu estás muito passivo. O inimigo está a atacar e esse é um bom sinal. Esse é um ótimo sinal, pessoal. Quando o inimigo nos ataca é porque ele quer roubar alguma coisa da nossa vida. Se ele não está a atacar, aí é que eu ficava preocupado. Se o inimigo não está a enviar pessoas para destruir o teu propósito, se o inimigo não está a criar obstáculos, cuidado aí. Cuidado aí porque... Agora, quando o inimigo está a ver que tu és alguém que Deus quer usar, ele vai colocar obstáculos. E se nós cedemos àquela situação, ele diz, olha, já sei como é que hei de fazer. Eu agora tenho que o afastar da Bíblia, tenho que o afastar da oração. Porque se ele sabe as coisas que estão escritas ali naquele livro, como dizia o outro, eu estou tramado. E é isso que ele não quer. Estás a ver? Nós estamos aqui, falamos muito do natural. Sim, mas o mundo espiritual existe, é existe e nós precisamos ter consciência disso. Eu acompanho várias pessoas que também são cristãs e que também são seguidoras de Cristo. E há umas 3 semanas estava a falar com uma cliente minha, que por acaso também é psicóloga, e está a passar por situações, ansiedade, depressão, toma medicação. E está na luta para deixar e está a mudar muitos comportamentos, muitos hábitos, exercício físico, alimentação, sono, etc, que também é muito importante. E ela disse, mas eu não estou a conseguir melhorar, isto parece que está ainda a piorar mais. E eu disse, tu não te esqueças que existe outro mundo que também te está a afetar. Podes estar a fazer tudo a nível físico, mas tu também sendo cristã, o próprio diabo quer que tu duvides da tua cura, quer que tu duvides da tua libertação. É verdade. Tens falado com ele, porque nós também temos falado com o diabo e também repreender, não é? Porque tal como Jesus fez, não é? Reda de Satanás. Então nós também temos que repreender. E isso é muito importante, é nós não descurarmos, porque se nós víssemos os anjos e demónios que estão à nossa volta, não conseguíamos dormir, né? Para já. Mas estão. Yeah. E o diabo está à nossa cerca. Não, constantemente, ao redor. Um leão, buscando a quem possa exatamente, e ele está. Então, nós também temos de ter consciência disso, para não pararmos de orar, não é? E para também repreendermos. Não, isso, não é? Eu não terminei, esqueci-me da parte final, mas a situação que tem a ver com os sonhos e com o dormir inconstante, aquilo estava-me a incomodar, percebes? E lá está, sou cristão, mas o Senhor falou ao meu coração que eu estava a ser passivo. E eu vi um vídeo, estava a passar um vídeo e vi um vídeo de alguém a falar e eu sei que aquilo veio ao encontro daquilo que eu precisava ouvir. E eu não me deito sem repreender, eu usei o termo, ou estou a usar o termo, achei engraçado o termo que ele disse, fazer um decreto espiritual. Dizer ao inimigo que ele não tem autoridade sobre o meu sono, não tem autoridade sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus bens, não tem autoridade. Porque se nós deixarmos a porta aberta, lá vem a questão do porco outra vez, mas se deixarmos a porta aberta, o porco vai lá para dentro, entre aspas, não é? E isso acho que foi a primeira pessoa que falou nesse sentido de repreender, porque às vezes nós ficamos demasiado softs nessa área espiritual, estás a ver? E eu acredito e temos que praticar mais esta parte aqui, que é, não podemos ser passivos. Não podemos permitir que o inimigo, que os porcos entrem em casa. Vem um porco, tens a porta aberta, um porco com as patas todas sujas, suja-te a casa, salta por cima da mesa, come o bife que tu tens no grelhador pronto para assar. Como é que é? Vais ficar passivo a olhar? E muitas vezes é isso que o Senhor falou ao meu coração. É isso que tu estás a fazer. Tu estás a deixar que é um momento que é fundamental na nossa vida, que é o nosso descanso. O nosso sono, é algo
fundamental, eu acredito fundamental. E não pode ser. E eu faço ali um decreto, antes de me deitar, antes de meter a cabeça na almofada, eu digo, estás proibido de incomodar o meu sono. Eu repreendo toda a ação maligna sobre o meu descanso, a minha casa. Vocês não podem incomodar a minha família. Tal. E nós temos que acreditar numa coisa. Isto às vezes começa um bocado a ser fora de contexto para alguns crentes. Estás a ver? A malta fica tão sofisticada que às vezes esquece esta parte. E isso é o que o inimigo quer. O inimigo quer isso. Quer a malta sofisticada. Deixem-se andar sofisticados, que eu continuo a fazer as coisas que tenho feito estes séculos todos. Mas a malta tem que arrepiar caminho. Nós temos que pôr em prática. Foi o que tu disseste. O diabo tentou Jesus no deserto. O que é que Jesus disse a ele? A palavra. Às vezes estou em oração, estou com a minha mulher. O que é que eu faço? Abro a Bíblia, tal. Salmos, palavra de Deus. A palavra de Deus a sair da nossa boca é como uma espada, 2 gumes afiada. Já não pode esquecer isto. Isso é o princípio das coisas, que é a base, que às vezes as pessoas se esquecem, não é? Parece que temos um cristianismo muito floreado, quando a base, não é? Vigiai e orai. Está lá, não é? Vigiai e orai. Jesus deu-nos autoridade, disse que nós tínhamos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então temos autoridade para repreender, temos autoridade para pisar. Uma mulher de fé, pá. E outra coisa é que às vezes as pessoas veem as coisas como normais. É normal. É uma fase. É normal, é uma fase, está muito difícil. Há coisas que, ok, que a vida acontece, há momentos, a vida acontece, mas nós não podemos ver as coisas como normais, porque para quem segue Jesus, a vida não é normal. É verdade. Não é normal, porque as coisas até são mais difíceis, exatamente porque nós temos o diabo a tentar-nos a toda a hora, a enviar situações a toda a hora, então nós não podemos descurar e não podemos dar a parte fraca. Agora, desculpa estar não, à vontade. Interromper, lembrei-me agora, enquanto estavas a falar de Daniel. Esta semana pensei muito sobre o profeta Daniel. Alguns dizem que é o profeta do cristianismo, né? Até os judeus, alguma vertente, eles não consideram muito por causa das profecias dele em relação a Jesus e os acontecimentos, não é? Que Daniel profetizou. Mas acho interessante, e vem a propósito do que estamos a falar. Daniel era um homem, era um homem fora de contexto, no exílio, não é? Pensando assim de uma maneira geral, sem recorrer à Bíblia agora. É um homem fora de contexto. É um homem sem sinagogas. Sem sumo sacerdote. Ele estava no exílio, num país estrangeiro. Num país que podemos dizer que era os Estados Unidos da antiguidade. Boémia, sexualidade, aberrações. E estava lá Daniel. Um homem. Dizem alguns estudiosos que ele morreu com mais de 80 anos. E ele, durante todas aquelas dinastias, Nabucodonosor, Belsazar, o filho dele, durante todo aquele tempo, Ciro, ele passou por vários momentos na história. Mas Daniel sempre esteve lá. Amém. Daniel sempre foi uma figura de impacto na Babilónia. Como é que um homem, claro que Deus escolheu Daniel, não é? Pronto, como escolheu João Batista, ok, só pode usar esse argumento. Mas a verdade é que, desde o primeiro momento em que Daniel chega à Babilónia, ele posicionou-se. Ele não abriu mão. Daniel, com 80 e tal anos, com responsabilidades na corte, com responsabilidades, e ele não abdicava de orar pelo menos 3 vezes por dia. 3. Um velho com 85 anos. 3 vezes por dia. E ele não orava de qualquer maneira. Ele abria as janelas. E naquela altura havia decretos. Quem orasse a outro Deus que não a este Deus tem que ser morto. Sabe o que é que Daniel fazia? Abria as janelas. Então vejam a quem é que eu estou a orar. Ele virava-se para Jerusalém. Um homem sozinho, convicto. E Deus pôde usar, e depois quando aparece lá aquela célebre mão, não é? Porque lá o Belsazar, ele fez ali uma festa,
começaram a beber dos utensílios do tabernáculo que tinham trazido lá, não é? E de repente aparece uma mão na parede a escrever. E eles, o que é isto? E tal. Já estava tudo inebriado. O que é isto? Sobrenatural. Uma mão. E os magos, vê tu, né? Já como Moisés, os magos, toda aquela malta, os sábios, ninguém sabia nada. Eu quero saber o que é que está a ser escrito aqui na parede, como Nabucodonosor. Eu não consigo entender os sonhos. Há aí um homem que sabe. Daniel. Um hebreu. Vai lá chamar o Daniel. E o Daniel resolveu o problema. E Daniel disse a Belsazar, se não estou em erro, tu vais morrer. Não sei se era naquele dia ou no dia a seguir, tu vais morrer. E aconteceu. Ele sabia. Ele tinha acesso a Deus. Ele tinha acesso. A Bíblia diz que o anjo que veio falar com ele diz, desde o primeiro momento que tu começaste a orar, foste ouvido. Pá, um homem na Babilónia. Babilónia é onde a gente está, pessoal. Nós estamos na Babilónia, literal. Só que aquele homem posicionou-se. E com quem é que Deus falava? Falava com Daniel. Deus não falava lá com o Medo-Persa, o imperador, que agora não sei, Ciro. Deus falava com Daniel. E Deus hoje fala connosco. Não é? Eu estou a olhar ali para eles, que eles estão a olhar para mim também, mas esta é que é a verdade. Daniel demonstrou grande convicção, mas também mostrou o interesse em buscar a Deus, em manter a conexão com Deus. E neste tempo que nós estamos a viver tempos únicos, não é? Na história. E até as pessoas do mundo sabem avaliar e dizer, pá, isto não vai ficar melhor. E não vai. E não vai. Finais. Os tempos finais. Então como é que nós vamos... As pessoas estão a perguntar, estás para aí a falar, a irmã Petra está a falar também. Então, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai enfrentar estes dias tenebrosos que vêm diante de nós? Porque lá está a questão da oração. Nós estamos a falar que não há opção. Porque não há opção. Porque as coisas que vêm aí... Nós não podemos dar esse luxo. Exatamente. As coisas que vêm aí sobre o mundo, se nós não mantivermos, é o que eu creio, se nós não mantivermos esta conexão com Deus, como Daniel manteve na Babilónia, pá, isto é tão... É figurado, mas é muito real. Podemos dizer que nós, a igreja é como se fosse o Daniel no mundo. No meio da Babilónia, abrir as janelas, não é? Exatamente. Não podemos ter medo de abrir as janelas. Yeah. Epá, é tremendo isto. E nós temos literalmente que encarar as coisas desta maneira. Estás a ver? Eu às vezes, eu sei disso, eu sou um bocado radical. Eu sei que sou. Em algumas coisas eu sou radical. Algumas pessoas já me repreenderam, já disseram que esse não é o caminho e tal. Mas eu não consigo fugir a isto, sabes? Eu não consigo fugir. Não estou a dizer que é o zelo do Senhor, não vou por aí. Mas é algo mais forte do que eu, sabes? Porque quando eu leio a Bíblia e vejo os personagens da Bíblia e o que eles viveram, como é que nós podemos dar ao luxo de não querer viver mais próximo do que eles viveram? Entendes? E tu estás a dar o teu testemunho aqui e serve para muitas pessoas que estão a ver e a ouvir que tu ficaste a ganhar, não é? As pessoas, às vezes pensam, vou perder seguidores porque vou assumir, estás a ver, como Daniel, olha, vou abrir as janelas, vou levar aqui com uma flecha, não tarda. Mas a verdade é o contrário. E se ele não se tivesse posicionado, hoje nós estaríamos a falar aqui sobre ele, não é? Exatamente. José. Ixi, José. Não é? Se José não se tivesse posicionado. José. Não é? Tremendo. É tremendo. E não há opção. Eu acho que o termo é esse. Eu acho que não há opção. Nós chegamos a um ponto, não é? Todos nós chegamos a um ponto de conhecimento, porque nós somos indesculpáveis, de acordo com a Bíblia. Nós chegamos a um ponto de conhecimento das coisas de Deus,
que muitos homens não tiveram no passado. Não é? E nós, diante de Deus, somos indesculpáveis. Não quer dizer que Deus agora vai nos castigar por isso. Não, mas nós temos acesso hoje a coisas e temos um conhecimento tão profundo ou maior do que certas pessoas, não é? Que Não tem como nós chegarmos e dizer, eu não sabia. eu não sabia. Estás a ver? Olha, eu confesso, e já disse isto aqui uma vez ou outra, em oração ao Senhor. O meu maior medo, estavas a falar do medo. O meu maior medo, posso mesmo colocar nesse nível, o meu maior medo é o medo de estar enganado. Esse é o meu maior medo. Porque a pessoa que está enganada normalmente não reconhece que está enganada. É muito difícil. É muito difícil. Estás a ver? Por isso é que eu digo, em oração, eu digo muitas vezes ao Senhor, mostra-me os teus caminhos para que eu possa caminhar neles. Porque é tão fácil a pessoa julgar que está certa e as pessoas perguntam, lá está ele. Como é que eu sei que estou certo ou estou errado? A Bíblia. E manter essa humildade também, Yeah, não é? humildade. Não são os anos que nós temos de crentes que nos fazem alguma coisa, é manter a humildade e sempre aos pés de Jesus, não é? É verdade. Sempre a perguntar, sempre ali, ok, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é o que eu já conheço sobre a Bíblia, não é o que eu já sei, o que eu já fiz, o que eu já Yeah. ouvi. Ministério. Exato, Já não é nada fiz, disso, já é fiz tanta essa coisa. humildade, é aquilo que também que nos protege, não é? Aquilo que está de pé com isso para que não caia. Então é manter sempre esse foco, essa humildade e saber que dependemos única e exclusivamente dele. É verdade. E Jesus foi muito claro. Ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim. Ou seja, é o que tu falaste há pouco na voz do pastor. Até que ponto nós estamos realmente a reconhecer a voz do pastor? Não é? Eu não estou a falar do pastor da igreja só. Eu estou a falar do pastor Jesus. Não é? Como é que eu vou reconhecer uma voz que eu não conheço? Eu dou este exemplo. As duas vozes que eu conhecia mais em criança eram do meu pai e da minha mãe. Conhecia outras, mas a deles eu conhecia ao longe. E quando a minha mãe vinha à janela, na altura era assim, e começava a chamar por mim, eu estava na rua e só vinha para casa à força. Mas quando eu ouvia aquela voz, eu vinha para casa. A custo, mas vinha. Ela dizia 2, 3 vezes, anda para casa. E eu ia. Mas porquê que eu ia? Porque eu conhecia a voz dela. Se fosse uma vizinha lá da outra janela, eu não ia. Ficava na rua. Como é que nós vamos conhecer a voz de Jesus, a voz do pastor, se nós não o conhecemos? Então temos Não intimidade. temos intimidade. Não sabemos o que é que ele diz, não sabemos como é que ele fez, não sabemos o que é que ele nos pediu, o que é que realmente ele espera de nós. O que é que ele disse aos discípulos e que está a dizer a nós? Como é que é possível? Percebes? Isto não é uma crítica. Eu estou a falar para mim. Sabes porquê? Porque eu passei muitos anos numa igreja, no ministério, a servir, a trabalhar, mas eu não tinha intimidade com Cristo. Eu tinha trabalho. A desculpa é, eu estou a servir a Deus. Ou seja, o facto de eu estar a servir, a tocar e a gravar CDs e a gravar cassetes, que iam para aqui e para ali, e tocar para cima e para baixo, e cantar para aqui e para ali. Cantar não, que eu não sei cantar. Mas esse facto desculpava-me. Mas não desculpa. Não desculpa. O facto de tu podes estar 24 horas na igreja a meter cenas nos mídias, podes estar a gravar. Não desculpa, porque não é isso que Deus pediu. Não foi isso que Jesus pediu. Mas eu estou a servir a Deus. Não é isso que Jesus está a pedir. Ele está a pedir intimidade. E é o que eu estou a dizer. Eu passei tantos anos da minha vida a servir e a fazer coisas, mas eu não tinha intimidade com Deus. Eu lia a Bíblia, sei lá, na igreja, por exemplo. Eu estou a assumir. Eu lia a Bíblia na igreja. A minha Bíblia não se abria durante a semana. Agora eu olho para trás e eu vejo, quanto eu estava enganado. Exato. Eu achava que estava a servir a Deus e estava a fazer coisas que, não foi em vão, mas que eu acredito que me trouxe a este ponto, ok? Mas que não era isso que Deus esperava de mim. E às vezes há pessoas por se envolverem tanto no fazer que não têm tempo para ler a Bíblia, porque estão sempre a fazer alguma coisa. Não é para Deus, é para Deus, mas será que é isso que Ele quer? É tal Marta e Maria, não é?
Marta é necessária. Marta é importante, não é? É importante arrumar, é importante limpar, é importante organizar. Mas Maria escolheu a boa parte. Ai, nós às vezes estamos só Marta, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, sempre ocupada, sempre para cima e para baixo. E a boa parte? Também não é também importante, é o mais importante. E se tivermos que escolher entre uma coisa e a outra, isso é o mais importante. E agora falaste nisso. E nós estamos sempre aos pés de alguém. É verdade. Eu não sirvo. Não. Nós estaremos sempre aos pés de alguém. Pode ser Jesus ou pode não ser. Isto agora está a ficar um bocado sério. Mas é verdade, tu falaste nisso de Marta e Maria. Essa é a nossa condição. É lícito as coisas, é. Mas Jesus está a dizer que Maria escolheu a boa parte. Não quer dizer que a outra seja má, mas a boa ela escolheu. Se calhar, por outras palavras, ele dizia: olha, eu estou aqui, ela veio aos meus pés, honrou-me, está-me a ouvir, ela quer ouvir o que eu tenho para dizer. E depois, logo vai limpar a casa, vai arrumar os pratos, mas primeiro, eu estou aqui. E de alguma maneira, todos nós, todos que estamos aqui, todos que estão a ouvir, estamos aos pés de alguma coisa. Pode ser a Netflix, pode ser o trabalho, não é? Não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, não é isso. Mas isto é muito sério, sabes? Isto é muito sério. Para mim, eu estou a falar para mim, não estou a falar para vocês. Cada um de nós temos que colocar as barbas no molho, não é? Mas é mesmo. Porque é muito fácil desviarmos-nos. É verdade. Principalmente hoje em dia que existem muitas distrações. É muito fácil. Por isso é que isto tem que ser um pensamento constante de, ok, quem é que eu estou a servir? Como é que está a minha intimidade com Deus? É muito sério. E se tivermos esta consciência, tem que ser todos os dias. Antigamente tinha que ser, cada vez mais é necessário. Não, mas essa é a condição. Eu estou a dizer isto porque eu vivi isto, estou a assumir, mas eu sei que há pessoas que vivem isto. Eu conheço pessoas que ainda foram mais à frente, ok, trabalharam full time, eu nunca trabalhei full time, pronto, participava, mas tinha o meu trabalho normal, não é? Nunca quis entrar nesse nível por decisão própria, não quis. Podia ter entrado. Todos os meus amigos da altura, todos trabalharam a tempo, chamado tempo integral. Eu não quis, literalmente eu não quis. Mas eu hoje percebo, e eles próprios, às vezes somos amigos de infância quase, e todos eles dizem: será que eu estive a servir realmente a Deus ou ao ministério, entendes? Isso é um flagelo, e é literal. Petra, é tão fácil como tu dizes, todas as palavras que tu utilizaste são perfeitas. É tão fácil nós acharmos. Tu vê, por exemplo, o exemplo dos cruzados. É só um exemplo, é um bocado estranho. Mas os cruzados, eles matavam pessoas. Jesus nunca disse para matar ninguém. Mas eles mataram pessoas, provocaram guerras e outras coisas mais. Em nome, supostamente, de servir a Deus. Eu estou a servir a Deus. Então vou ali e chacino aquela malta toda, né? E esse pretexto, olha, como aquele termo estávamos a falar em off. Mas Deus disse-me isto. Esse é o outro problema. Estás a ver? Mas Deus disse. Esse é normalmente o pretexto que muitas pessoas usam para fazer algo. Tem o respaldo divino. Mas espera aí. Deus disse-me. Deus falou comigo. Deus revelou-me. Eu vi histórias verdadeiras. Não são histórias verdadeiras. Pessoas dizem: olha, Deus disse-me para tu depositares na minha conta uma determinada verba. Deus disse-me. É verdade, eu estou a falar isto, mas isto é verdade. Há histórias assim, são reais. Então é muito fácil as pessoas às vezes dizerem: Deus disse-me isto, Deus disse-me aquilo, Deus mandou fazer isto. O que é que a Bíblia diz? Lá está o conhecimento. O que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus faria nessa posição?
Por acaso, estava a comentar com uma amiga minha que hoje em dia nós também vemos muito dentro das igrejas que é quem está em cima do altar quer passar uma determinada mensagem e vai buscar um versículo que seja conveniente para transmitir aquela mensagem. Mas o raciocínio deve ser exatamente o contrário, que é ir primeiro à palavra e qual é que é a mensagem que a palavra me está a dizer para transmitir. E se a pessoa que está a ouvir não tem consciência de qual é que é realmente a palavra, qual é que é o intuito da palavra, qual é que é o contexto daquela palavra, acaba por se deixar levar por uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo que é a essência da palavra. E por isso é que a importância de existir esta autonomia, este relacionamento, esta intimidade individual. Eu não vou conhecer alguém se só ouvir falar sobre essa pessoa uma vez por semana ou domingo de manhã. Então, essa intimidade, quando é desenvolvida, aí eu consigo perceber realmente qual é que é a mensagem daquela palavra e não me deixo enganar, não crio tantas expectativas sobre o homem, não me deixo levar tanto pelos escândalos, porque eu estou diretamente ligada à fonte. Uau. Não é? Se o véu se rasgou, eu tenho acesso à fonte. Então, posso ouvir, mas eu sei qual é que é a fonte, eu sei qual é que é a verdadeira mensagem, sei qual é que é a verdadeira essência da palavra. Então, muito menos facilmente eu me deixo enganar por alguma coisa. Isso agora dava mais uma hora, a gente não tem baterias para isso. Dava muita conversa aí. A questão da autoridade. A questão da autoridade. Aquilo que tem é o que eu acredito hoje, ao fim deste tempo. A única coisa que tem autoridade, realmente tem autoridade na vida do cristão, do seguidor de Cristo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem autoridade. Não é o que diz o Manel, o Jaquim, o António. Mas eu sou... mas isso é uma conversa para outro momento. E atenção, estou aqui a dizer que não devemos ouvir, não é? Sim, os homens de Deus, claro. respeitamos e ouvimos, claro, e também são pessoas que eu creio que foram escolhidas também para cuidar do rebanho de Jesus. Mas é saber qual é que é a fonte e saber o que é que vem da palavra e o que é que vem do homem. Porque o que vem do homem, hoje um homem pode dizer uma coisa, amanhã pode dizer outra, depois de amanhã se vem outro vai dizer outra, porque é baseado na opinião individual. Agora, quando é a palavra de Deus, ela não muda. É imutável. É mesmo ontem, hoje e sempre será. Então não muda. Quanto mais ligado à fonte eu estiver, mais eu consigo viver com base naquilo que é a verdadeira palavra. João 14, versículo 6. E disse, ainda no outro dia estava aqui a orar sobre uma determinada situação. João 14, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele é que é o caminho. O caminho não é o... E não é um caminho, é o caminho. Não é o sacristão, não é o pastor, não é o profeta. Eu vou atrás do profeta que ele é que sabe o caminho. Não, o caminho é Jesus. É Jesus. Claro que as pessoas têm o seu espaço e Deus usa pessoas, não há outra. Esse tema não existe. Mas eu estava aqui a orar e o diabo estava literalmente a falar na minha mente. E vai ser assim, e vai ser assado, e vai acontecer isto, e vai acontecer aquilo, e vai não sei o quê. De repente eu lembrei-me. João 14, versículo 6. Eu sou a verdade. Ou seja, fora de mim é tudo mentira. Jesus está a dizer, eu gosto tanto de Jesus, cada vez amo mais Jesus, porque ele era tão direto, era tão preciso nas coisas, mas tudo funcionava na perfeição. Tudo o que ele dizia, tudo o que ele disse se cumpriu. Tudo. E ele disse, eu sou a verdade. Ou seja, ele está a dizer, há outras verdades, mas eu sou a verdade. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Ele não está a dizer que não há outras videiras. Há outras, mas eu sou a verdadeira. E naquele momento, dissipou-se todas as dúvidas. Isto é mentira. Isto que eu estou a ouvir, isto que me vieram dizer, é mentira. Ele é verdade. Ele disse, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras nunca passarão. É verdade ou não é? É verdade. Quantos? 2000 anos? Alguém conseguiu pagar as palavras que ele falou? Um galileu de Nazaré que nunca saiu daquele círculo e as palavras dele chegaram aos confins do mundo e nunca vão ser apagadas. É tremendo. É tremendo.
Mas temos, olha, a receita que eu não, eu tenho a certeza, a receita para os últimos dias. Confiar em Jesus. Confiar em Jesus. Há tanta coisa que tu disseste, há tantas vozes, há tantas distrações. O próprio YouTube, está cheio de tantas opiniões, cheio de tantos profetas, tantas palavras, tantas previsões, tantos anúncios que vai ser assim, que vai ser assado. E a malta pergunta, o que é que a gente vai fazer? Olha para Jesus. Yeah. Havia uma música que era assim, olha para Jesus. Olha para... Enfim, o pessoal já me está ali a fazer sinal que as baterias estão a chegar ao fim. Epá, mas conversa maravilhosa. Olha, eu digo sempre isto, há pessoas que eu conheço, não te conhecia, nunca tinha conversado contigo, pá, mas foi muito bom, foi tremendo. Não só Obrigada. conhecer-te, a tua simpatia, não temos cachê, vieste sem cachê. Vieste aqui, digamos assim, completamente livre desse tipo de compromisso. Teríamos todo o gosto em fazer isso, se tivéssemos essa disponibilidade agora, mas não é isso que importa. O que importa é aquilo que tu deixaste aqui, aquilo que da parte de Deus, foi o que eu disse no início e digo agora no fim, aquilo que tu já tens a tua influência, és uma pessoa com influência. E como tu disseste no início, eu vou gravar essa frase, o bom perfume de Deus, que esse perfume ficou aqui, está aqui, através de ti. Este estúdio está inundado de um aroma que vem de Deus, mas que esse aroma, que esse perfume que muda a vida das pessoas possa chegar, nós não sabemos onde. E é o que nós dizemos, nem que seja só uma pessoa. Nós tentamos sempre quantificar as coisas, sabes? Mas Jesus nunca quantificou. Jesus nunca disse, porque tu fizeste muito, não. Bom e fiel servo. Fidelidade. Nem que seja só uma pessoa a ser alcançada por Jesus, pela palavra de Deus, através do que tu disseste. Epá, já valeu a pena estarmos aqui, já valeu a pena o nosso empenho, o nosso esforço. Porque ele existe, foi feito um esforço. Né? Tu vieste de longe, eles também. Então, que Deus seja glorificado. Amém. Através da tua vida, né? E que mais pessoas conheçam o Evangelho. E sem dúvida alguma, que eu digo sempre isto também, sem dúvida alguma que através da tua área, que é a psicologia, o teu alcance, a tua rede, digamos assim, que pessoas sejam ganhas para Jesus, que a vida delas seja literalmente transformada. Assim seja. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Não precisa Simplesmente agradecer. vejo como mais um espaço para multiplicar o meu talento. O talento que Deus deixou nas minhas mãos tenho que multiplicar onde eu estiver. E também acredito que aquilo que foi falado aqui, nem que seja só uma pessoa, uma alma, já valeu toda a pena. É verdade. É isso. Muito obrigado. Obrigada Vou eu. dar um aperto de mão, não um bacalhau, acho que não se dá bacalhau. É um aperto de mão. Muito obrigada. Obrigada eu. Tu és uma bênção e és uma pessoa que dá gosto de conversar. Oh, obrigada. Obrigado. E é assim, pessoal, foi mais um episódio. Espero que tenham gostado. Em nome de toda a equipa, deixar aqui o agradecimento à Petra. Foi um episódio muito, muito bom, diferente daquilo que nós temos feito, mas foi muito bom, foi um episódio muito bom. Pessoal, se tiverem perguntas para fazer à Petra, para fazer a nós acerca do episódio, usem os comentários. Podem também meter um likezinho de vez em quando no episódio, que não faz mal. E é isso, pessoal. Vamos ter aí mais conteúdos a aparecer, mais episódios. Instagram, estamos em todo o lado, portanto, não se esqueçam. Sigam-nos, façam o vosso trabalho, que nós fazemos o nosso. Sigam a Petra também. Sigam a Petra, com certeza. Pesquisem. Não, a gente mete aí em baixo. A gente mete aí, pronto. A gente mete aí em baixo a cena. E é isso, pessoal. Até à próxima e muito obrigado por nos assistirem. É isso, obrigado.